Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes, tá? Estamos aqui ao vivo com o nosso querido mestre Gohan Laoshi, né? Agora é mestre de verdade, tem o negócio bonitinho, já tirou foto com a galera, já invadiu a própria formatura que a gente estava conversando aqui atrás na coxia, né? O sorriso mais lindo da Bahia. Como é que você tá, meu querido? Tô bem, João. Olá, todo mundo. Prazer estar aqui mais uma vez para a gente conversar de China, fazer react, ver o roteiro do improviso. E tô muito feliz agora, finalmente mestre. Não, cara, é merecido demais, viu, velho? Porque eu tava conversando aqui com o menino Gohan, cara. Mestrado é infinitamente pior do que doutorado, cara. Porque o doutorado você tem tempo, o mestrado você não tem tempo de absolutamente porra nenhuma, né? Então é uma correria muito louca, cara. E agora finalmente o menino Gohan está livre disso. Eu falei com ele, né? A única coisa mais gostosa do que entrar num programa de pós-graduação é sair do programa de pós-graduação, né? E agora vai ter pelo menos um respiro até o doutorado, né? Sim, estamos aguardando o resultado do doutorado, que provavelmente deve sair em 1 ou 2 meses. Eu acho que até o máximo meio de começo de agosto, e aí estamos torcendo para ver se a gente emenda, né? Vamos ver se a gente entra no doutorado e estuda mais sobre ensino de mandarim, né? É isso. E você, jovem, que tá vendo a gente ao vivo, pode meter o comando mandarim aí nos chats, tanto no YouTube como lá na roxinha, tá? Que você aproveita a promoção mais louca de todos os tempos, tá? Menino Gohan Laoshi fumou a pedra sagrada, né? Teve o sonho da borboleta e agora ele não sabe se ele é uma borboleta sonhando que é Gohan Laoshi, ou se Gohan Laoshi sonhou que era uma borboleta, como nos ensina Zhongji no seu livro Zhongji, que eu acho a coisa mais fenomenal do mundo, né? É a mesma coisa da gente ter o filósofo Betão, que escreveu o livro Betão, né? Betão. E agora, meu irmão, é 7 anos pelo preço de um ano só, tá? E se não fosse o bastante, você ainda pode meter o cupom Assim Disse o João e ter 10% de desconto em cima dos 7 anos pelo preço de um ano só, né? Esse é o momento que você vira Nazaré confusa, começa a passar as fórmulas matemáticas na sua cabeça e você chega à conclusão que você tá pagando uma garrafa e meia de glacial por mês para aprender mandarim por 7 anos, cara. Porque já dá 20 e poucos reais, você dá os 10%, cai, e aí você não consegue comprar a sua segunda garrafa de glacial com o preço que você tá pagando aqui, tá? Mano, é o melhor curso de mandarim que a gente tem no Brasil, tá? Nós estamos falando do cara que literalmente estuda isso uma vida inteira, fez o mestrado nisso, vai fazer o doutorado nisso, né? Um curso feito por brasileiros para brasileiros, com um cara que fala fluentemente. Em 7 anos dá pra sair fluente? Mano, em 7 anos dá pra sair fluente. Em Até 2 mais. anos, na moral, você já troca ideia, já resolve tua vida, né? Mas em 7 anos, cara, você vai estar lendo O Sonho da Borboleta no original, cara, tá? Pra quem não sabe, eu tô Vai aqui que a falando, gente tem cara. muita atualização, João. Tem. Tem muita atualização para fazer. Agora que eu estou livre do mestrado, esse período eu vou atualizar o material. Então, assim, a gente já tem muito conteúdo, eu vou regravar tudo, vai ser um remake, né? Regravar tudo, reescrever tudo. A gente está fazendo isso agora. Então, a galera já vai pegar essa atualização por conta. E, cara, vai ser muito bom essa nova abordagem que a gente está fazendo. Foi com muita coisa que eu aprendi no mestrado. E de 7 anos dá sim para sair fluente. Assim, na verdade, a fluência que é destravar a fala para você falar naturalmente coisas básicas, no mandarim é muito fácil. Você consegue em 6 meses falar coisas básicas tranquilamente. Agora, o mandarim só vai ficar difícil no nível avançado. Por quê? Porque é uma língua milenar e você vai ter muitas referências da própria história da China, então você precisa estudar a história da China para conhecer as referências, né? Quando alguém fala uma citação, quando alguém fala alguma expressão idiomática, você precisa ter essa bagagem que é impossível você conseguir em 1 ano, 2 anos. Mas você se comunicar basicamente, trocar uma ideiazinha simples, pedir informação na rua, mandaria muito fácil, dá para fazer isso em 6 meses. Agora, ler livro, escrever uma redação, aí demora tempo.
Aí realmente dá para fazer em 5 anos, 4, 5 anos você consegue esse nível. Lauchi, tivemos a melhor pergunta de todos os tempos, que é: acumula as promoção? Eu tô dentro dos 6 anos do ano passado, mas eu pagaria de novo. A pessoa levar 13 anos pelo preço de 2. Olha a loucura aí. Renova, tipo assim, a gente não vai somar 13 anos nesse caso, né? Mas renova. Então, tipo assim, se tu acha que vale a pena pagar hoje para ir até 2032, pode fazer. Então, quem fez 6 anos no ano passado vai até 2030, né? Então você fala com a gente lá no suporte, com a gente e estende um pouco mais esse tempo. Eu acho que não adiciona até 2037, mas a gente consegue colocar um valor, um período legal aí pra galera que já tem promoção. É isso, jovens, é isso. Ó, pra não falar que eu tava mentindo, a Gwendolyn falou aqui, ó: tô me sentindo inútil no doutorado, tive um slow burn fudido. E isso acontece muitas vezes no doutorado, que você começa no começo naquela loucura, vou fazer matéria, vou qualificar, vou não sei o quê, e aí você tem 2 anos entre uma coisa e outra, você olha pro teto e fala, tá, e agora? Né, então, mas vou te falar, cara, melhor se sentir inútil no doutorado do que se sentir muito útil trabalhando 32 horas por dia, né? Menino Gurhan tava entrando nas inteligências artificiais aí e tentando descobrir como mudar o eixo da Terra para deixar o dia mais longo, para conseguir fazer as coisas que ele tinha que fazer, tá? Porque o homem tava trabalhando de uma forma que eu ouso dizer que não é saudável, tá? Cara, não é não. Não é não. Não recomendo. Que bom que esse período agora acabou e a gente agora tá transformando a escola num ambiente melhor para mim, né? Porque eu sou o único, acho que o único patrão que trabalha mais do que muitos funcionários juntos. Então, se você somar a galera que trabalha na equipe, eu faço hora extra por todo mundo para aliviar. A gente tem uma política justamente de fazer melhores condições de trabalho. A escola de mandarim que melhor remunera, que tem menor carga horária. Enfim, a gente trabalha nisso e agora que eu tô com mais tempo para organizar tudo, a gente está fazendo isso ainda melhor. Mas antes estava completamente desumano o estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Espero que seja mais light para mim no doutorado. E aqui, jovens, não é igual aqueles anúncios de chat de WhatsApp, estou vendendo tal coisa, você tem que mandar a figurinha do Mr. M. Mr. M, revele o preço para nós, tá? Né não? R$ 2.218 por 7 anos, aí você vai, coloca o comando mandarim, mete o cupom do tio, ganha 10% de desconto, tá? E aí sai por 2 pila por 7 anos. E aí você pega 7 vezes 12, vai dar um número, tá? Eu sou de humanas, eu não sou de exatas, dá 74, eu tô brincando. E aí você divide por esse valor e você vai descobrir o absurdo que você tá pagando por mês para poder fazer 7 anos de mandarim. Cara, qualquer um que já foi em qualquer escola de mandarim de bairro, qualquer negocinho de língua que dá aula de mandarim, sabe o tanto que é caro. E você não tem o acompanhamento que você vai ter com o Gurhan, você não vai ter o acesso aos milhões de aulas ao vivo do projeto Mandarim Live que já foram gravadas, você não tem a comunidade, você não tem o acesso. Então, assim, na moralzinha, tá? Na moralzinha. Se você tá aí com essa grana, por favor, aproveite, tá? Porque mesmo que você estiver falando assim, porra, mano, eu tô apertado pra caralho, esse ano eu não consigo, só consigo ano que vem. Meu irmão tem mais 6, saca? 2032. Você tem tempo pra caralho. E assim, de boa, o Gurhan já falou isso da última vez e eu vou reiterar aqui, cara. Não vai rolar 8 anos por preço de 1. Essa promoção é brutalmente impagável. O Gurhan faz isso na broderagem, tá? E esse é o último ano, cara. Eu ia falar exatamente isso. A gente teve essa ideia na promoção de 5 anos de aniversário, fizemos na de 6, e aí eu pensei, pô, isso é insustentável, e a gente vai fazer a de 7 pela última vez, falando que é a última vez, e não vai ter 8 anos de acesso no 8º ano de aniversário da escola. Então, porque a gente tem encontro de conversa, tem mentorias todo mês, encontra com o professor também, pode ser eu, pode ser outros professores lá na escola. Tem a professora Ana, tem a professora Estela, que é chinesa. A gente vai ter atualizações de material ao longo desses 7 anos, não vai ficar estático lá.
Então, a pessoa que paga agora vai ter acesso a essas atualizações, né? Novos vídeos gravados. E não dá para fazer isso para sempre. Então, é a última vez que a gente vai fazer isso. Há 8 anos vai ter uma grande comemoração, vai ter alguma promoção, mas não vai chegar nem perto do que é 7 anos pelo preço de 1. Então, isso é importante para a galera que acha que por acaso repete promoção, é que a gente fala a verdade nas promoções. Não tem essa metade do dobro, nem vagas limitadas que são infinitas, mas as pessoas colocam aquelas coisas de gatilho. Não, é só até o dia 30. Não tem vaga limitada porque o curso é online e é aula gravada. A maior parte, 90% do curso é aula gravada, tem encontros ao vivo, tem conversação, mas você não gasta a vaga de curso quando a aula é gravada. Então, a pessoa pode ir acompanhando o seu ritmo, assistir quantas vezes quiser, estudar de madrugada. Tem um aplicativo da Hotmart também para você ver no celular, ver no ônibus, no metrô. Ó, eu vou dar uma dica, Gurran, que obviamente eu não faço isso porque seria horrível, mas eu conheço gente que faz, tá? O aplicativo da Hotmart, gente, abre em qualquer servidor de trabalho, tá? Assim, me disseram. Então você pode, por exemplo, pegar aquele tempo morto da sua firma e ficar ali estudando o seu mandarim de boa e tranquilo, saca? Enquanto você é pago, remunerado pelo capital por isso. Eu jamais faria. Mas o meu primo Loão, que é uma pessoa terrível, me disse que a Hotmart entra em qualquer lugar que você trabalha, tá? E facilita horrores a sua vida nesse sentido, tá? Então, assim, você não apenas vai estar fazendo a promoção, vai estar contribuindo com o Gurran aqui, que deu uma piscada, tá? Ele tá voltando aqui. Entendi. Ele voltou. Foi minha internet que piscou aqui. Jovens, estamos de volta. Você vê, né, Gurran? Eu falei, né, a terrível ideia de usar no trabalho o YouTube na hora. Não! Né? Querem nos calar, Gurran! Não irão nos calar, Gurran! Tá? Cara, menino Dino aqui, tio, nada a ver com o assunto. Lembra de mim, o motoboy do Acre? Lembro sim, cara. Dei uma sumida, fiquei 4 meses desempregado, peguei uma depressão, mas agora arrumei um trampo bem da hora, CLT, tô bem melhor, seus vídeos foram muito importantes. Que bom, meu querido, fico muito feliz. Principalmente fico muito feliz de você estar num trampo melhor, cara, porque assim, velho, só quem conhece vida dia a dia de quem trabalha com delivery, quem é motoboy, quem é bike boy, quem é Uber, sabe o corre que é, saca, velho? É uma vida assim... Porra, mano, desgraçada mesmo, cara. Você fica com milhões de problema no corpo, problema de coluna, problema de joelho, problema do caralho a 4, estresse da porra, correria, saca? A empresa não tá nem aí pra você. Se você bater, se tiver um problema, sua moto é pau, é foda, tá? Então, fico muito feliz, Dino, que você esteja melhor. Menino Gabriel mandando a sua piada habitual com o macarrão Biang Biang, né? Que é o bicho, Biang Biang é o símbolo mais inescrevível de todos os tempos. Né? Essa porra deve ter uns 48 traços diferentes, tá? Mas fiquem tranquilos, gente. Tirando o macarrão Biang Biang, você nunca vai usar isso pra nada nunca, tá? E quando você for pedir o macarrão, vai estar escrito no cardápio, então você aponta o dedo, tá? Inclusive, eu acho que todos os lugares que eu vi o Bian Bian Mian, eles botam Pinyin também, porque eu acho que nem todos os chineses conhecem o ideograma de primeira, né? Porra, verdade, cara, eu não tinha pensado nisso, eles colocam então, né? Eu acho que devia ser o macarrão da meritocracia e só quem consegue escrever pode comer. Entendeu? Você fala assim, eu quero macarrão Biang Biang. Escreve essa porra aí. Se você conseguir escrever, você come. Senão você passa fome, tá? É isso. Inclusive, quando eu encontrar com o Gabriel ao vivo, já vai treinando, Gabriel. Porque se você não escrever isso aqui ao vivo, você que manda piadinha em todas as lives, tá? Você será eroticamente punido, viu? Aproveitando que essa é a live da família brasileira, Dona Tiffany, minha menina de 6 anos de idade, tá interessada no mandarim, e no japonês, e no russo. Tem alguma opção pra crianças? Gurran, eu acho que, assim, na moral, cara, eu que conheço o curso, cara, eu acho que se a Tiffany tiver como, né, porque com 6 anos eu não sei o quão alfabetizada a filha dela já vai estar. Agora, como tem os vídeos de pronúncia e tal, dá pra ir pegando numa boa. Nós estamos falando de uma promoção que vai dos 6 até os 13 anos da menina, né? Porque em 2032, essa criança será uma adolescente, né? Então, assim, Tiffany, na moralzinha, se você tiver
tempo de, nesse começo, ir ajudando com ela, sentar com ela meia hora por dia e ir fazendo um pouquinho, na hora que ela tiver com 7, 8, que ela já vai estar com a alfabetização voando, lendo bem, ela vai conseguir fazer o curso sozinha, tá? Porque o curso não fica mais autoexplicável. Você vai entrar lá na Hotmart, vai te ensinar quais ferramentas que você vai usar, você vai vendo, você vai tendo os vídeos com as pronúncias, vai ouvindo, vai repetindo. Então, assim, sinceramente, eu acho que dá de boa, desde que nesse começo, que ela ainda não tá totalmente alfabetizada, aí eu não sei, né? Vai ver, a menina dela é a baita gêniozinha e já tá totalmente alfabetizada. Aí você pode soltar a guria 30 minutos ali na frente por dia, que ela vai de boa. Mas se você tiver esse tempo, né, pra você ficar com ela ali um pouquinho nesse começo, cara, pensa que são 7 anos. Daqui 1 ano você já não vai precisar de fazer isso mais e a menina vai decolar. Até porque jovem aprende numa velocidade que nós que somos cachorro velho já não aprendemos na mesma velocidade, tá? Então, assim, eu sinceramente acho que dá super de boa. Gurran, me corrija se eu tiver errado. Não, assim, a questão, a modalidade online exige uma certa autocontrole, né? Existe uma disciplina que muitas vezes a criança jovem, ela não consegue ir lá pegar o vídeo e acompanhar. Mas se tiver o acompanhamento dos pais, eu acredito que até o pessoal, uma criança mais madura, já tive alunos que usaram essa metodologia que eu fiz, a partir dos 10 anos consegue tranquilamente, assim, 10, 11, as crianças mais alinhadas com os objetivos dos pais, não tão rebeldes, assim, elas conseguem aprender, elas gostam, e o curso é muito explicado. Você falou agora que não tem como ficar mais autoexplicativo, tem sim, que a gente está fazendo atualização agora para lançar os primeiros vídeos em julho, então vai ficar ainda melhor. E é isso, como o tempo agora são 7 anos de acesso, quando ela tiver ali uns 9, 11 anos, ela vai não ter tanta dificuldade de acompanhar. E outra coisa que eu ia dar uma dica, até para quem não está agora, tá pensando em aprender, que já está pensando em aprender e entrar no curso, uma das melhores formas de você aprender um conteúdo é você estudar ele pensando em como ensinar, como passar adiante. Então você pode assistir o conteúdo e depois ter um tempo, uns 20 minutos, uns meia hora, explicando o que você aprendeu para outra pessoa. Essa é a melhor forma de aprender. Eu aprendi muito preparando aulas sobre assuntos que eu ainda não tinha tanta familiaridade. E quando você prepara a explicação, o seu cérebro organiza esse conhecimento de forma que você fixe. Então, você às vezes assiste a aula, você não repara os detalhes, mas quando você está pensando em assistir a aula para passar para outra pessoa, sem compromisso, assim, eu vou passar isso que eu estou aprendendo para aquela pessoa. Você vai inevitavelmente começar a prestar atenção nos detalhes e seu cérebro absorve mais, quando você estuda para ensinar. E isso é bom, você aprende junto com ela, você vai ensinando. Obviamente, o nosso material ele já é feito para o brasileiro adaptar para a realidade dele. Eu sempre faço essa instrução. Se você vai fazer mandarim para negócios, você vai focar no vocabulário para esse tipo de coisa. Vai ver doramas chineses, você vai pensar nas frases, nos exemplos para esse tipo de coisa. Então você consegue adaptar para o que sua filha gosta. Se ela gosta de animaizinhos, se ela gosta de comida, se ela gosta de qualquer coisa que ela tenha interesse, você pode ir treinando o mandarim para essa área que ela gosta, que provavelmente vai tornar o aprendizado mais divertido e menos maçante, porque para muita gente, quando ela não quer aprender mandarim ou aprender algum idioma, o ideal é que você aprenda coisas do seu interesse, que o aprendizado fica muito mais fácil do que aprender coisas que você nunca vai usar, que você não tem interesse. Então essa dica aí vale muito. Vou falar uma outra coisa pra Tiffany também, cara. Assim, eu tive 2 experiências de aprendizado de mandarim, né? Porque eu comecei fazendo na faculdade, né? No instituto, tal, igual toda pessoa de faculdade acaba fazendo, e depois eu conheci o curso do Gurran. E o curso do Gurran, ele é infinitamente mais interativo. Então, assim, ele é o tipo de aprendizado que é muito mais fácil para quem é mais novo ou para quem é mais disperso do que um aprendizado de escolona, universitário, né? Aquela coisa que é muito quadradão, assim.
saca? Não tô falando que seja ruim, né, a forma como o pessoal do Confuso faz, mas o que eu tô falando assim é que é muito mais tradicional, né? É o livro, é a lição do livro, é seguir aquilo, tem a parte de gramática, tem a parte de exercício, tem a repetição, só falta a palmatória, né? É muito tradicionalzão. E com o Gohan, a sensação que eu tenho, assim, é que é muito mais natural, é muito mais um aprendizado, muito mais baseado no que naturalmente você vai aprender uma língua, na forma como que você vai, de ouvir as pessoas, de repetir. Então, assim, eu acho que é muito mais aberto, muito mais fácil para pessoas que não sejam necessariamente amantes de aprendizado de idiomas aprender. Porque pro cara que ama aprender idioma, igual é meu caso, doidão da linguística e tal, todo mundo que gosta, bicho, você pega qualquer coisa, só de você estar aprendendo, você tá feliz e você tá lá dentro. Pra pessoa que tem mais dificuldade, pra pessoa que tem, né, menos naturalidade com a coisa, o método faz diferença para um caralho, tá? Então, eu recomendo muito o Gohan por isso, cara, saca? A primeira coisa que me fascinou do Gohan, porra, quando a gente se conheceu e foi trocar ideia, ele falou assim, não, entra aí pra você ver e tal. Eu fiquei abismado com o curso, cara. Eu falei assim, caralho, cara, esse curso de fato vai conseguir fazer o brasileiro médio aprender, saca? Por causa da estrutura que ele faz, né? Então é isso. Menino Lenin perguntou qual o valor. Você tá vendo aqui no meio da tela esse valor gigante cortado? Esse não é o valor, tá? O valor é esse aqui, ó, 2.218, só que você mete o cupom do tio e cai 10%. E isso vai ser para 7 anos inteiros, tá? Só que tem esse outro detalhe aqui. Isso durará até o final de junho, tá? E aí, não vai ter choro, não vai ter vela, não vai ter, Gohan, eu passei 30 dias desacordado numa caverna e acordei precisamente à 00:01 do dia 1º, tá? Porque normalmente o Gohan é uma mãe e ele estende 1 dia, 2 dias as promoções. Dessa vez, gente, não vai acontecer. Então, ou você tá vendo isso na quinta-feira, ao vivo, dia 26, ou você estará vendo isso no sábado, dia 28. No sábado, dia 28, isso aqui vai ter 2 dias a menos, tá? Você vai ter 2 dias a menos para fazer. Então, quer fazer, meu irmão? Faça até o final de junho, porque acabou. Lembra quando você era menino e no recreio o povo falava, bota a mão aqui que já vai fechar para fazer a brincadeirinha? É isso, a mãozinha fechou, acabou a promoção, tá? Dessa vez não vai ter como ficar continuando o rolê para sempre, não, tá? Então, por favor, de coraçãozinho, tá? Quem tiver interesse já cola. Vou aproveitar aqui o seu Ronaldo perguntando, mandou o nosso maravilhoso Nihao escrito em brasileiro aqui, tá? A cultura de quadrinhos na China é forte para um caralho e vem crescendo muito, tá? Da mesma forma que a gente tem o mangá, né? Tem o manhua, que é o mangá chinês. Eu vou te recomendar aqui, cara, você vê o vídeo do Link, do Quadrinhos na Sarjeta. O Link fez um vídeo sobre manhua, sobre cultura de mangá na China e tal. E apesar de ser um ser humano horrível, né, apesar de ser uma das piores pessoas que já caminhou sobre a face da Terra, e a gente tem que reiterar isso toda vez que a gente fala do Link, né, ele é muito bom de serviço, tá? Então o vídeo dele ficou espetacular. Você vai ver o vídeo e vai sentir uma aura estranha, que é o quê? É a emanação de maldade saindo de dentro do Link, tá? Mas o vídeo é espetacular, você tem que ir lá no Quadrinhos na Sarjeta, segue o canal dele, tá? Por quê? Porque aí você segue o meu canal, que emite uma aura boa, você segue o canal dele, que emite uma aura horrível, e o Feng Shui do seu YouTube tá garantido, tá? E aí você vai ver lá o vídeo de manhua dele. Você quer falar um pouco, cara, da cultura de quadrinhos na China? Cara, assim, é absurdo quanto a galera lê e quadrinhos aqui, né? Porque o pessoal, a gente sempre associa ao japonês, mas na China você tem muita leitura de quadrinhos. Inclusive, claro, a produção japonesa é muito boa, a gente conhece várias obras, não é à toa, né? Não tem como desmerecer o trabalho das obras que chegaram aqui. Mas a China também tem
do quadrinho e eles gostam muito de ler. Eu lembro que quando eu morava em Taiwan, você tinha restaurantes onde você tinha estantes de quadrinho para você ler enquanto estava comendo, e a galera ia lá, pegava só um suco, só uma bebida e passava a tarde lendo. Isso, não vi esse tipo de estabelecimento aqui ainda na China, mas as pessoas leem bastante. Porque hoje em dia todo mundo lê muito no celular, aqui na China. Mas eu vejo quadrinhos em muitos lugares de venda, inclusive eu tenho aqui, ó, para vocês terem uma ideia, tem um artista que hoje é muito renomado por ele contar várias histórias da China em quadrinhos. Eu não tive tempo ainda para ler, porque até pouco tempo eu estava imerso no mestrado, mas eu posso pegar aqui. O que eu comprei para ler é a história do partido, a história do partido em quadrinhos. Que então, foda, tipo, cara. Aqui, esse cara aqui é um autor que tá bem famoso aqui na China. Eu vi uma exposição de só quadrinho dele, ele fez várias histórias em quadrinhos. Então, está dando para ver tá dando pra ver, e daqui 1 ano e meio eu pego o seu emprestado. Tá, então ele fala da ideia do partido, a jornada aqui de 21, né, que é a fundação, até 49. Que do caralho, cara, que do caralho. Esse foi mas ele tem muitas histórias em quadrinhos, muitas versões. Então o meu tá fechado ainda, porque eu não tive tempo, mas eu vou ler aqui. Gurran, galera, tem muita gente que tá perguntando como que funciona o parcelamento, se esse valor seria parcelável, tá? Então, vamos explicar os parcelamentos. A gente tem o parcelamento automático da Hotmart em 12 vezes no cartão, só que tem juros, porque estava impossível arcar com juros. Eu vou receber muito menos do que esse valor quando a gente inclui juros. Antes a gente gostava de não passar os juros para os alunos, mas depois isso ficou insustentável. E aqui eu quero só te defender, desculpa te interromper, eu quero te defender pelo seguinte, pra vocês terem ideia, gente, eu tenho comissão, por exemplo, na Hotmart do ICL. Quando você parcela, a Hotmart tira do ICL e tira de quem ganha a comissão, tá? Então, por exemplo, quando eu vou receber comissão de parcelado, os caras cortam, acho que é 10 ou 12% da comissão, corta de quem recebe. Então, assim, os caras metem um juro que é um juro fora do mercado, assim, saca? Então, assim, eu super entendo o Gurran nessa aqui, porque é ótimo pra vocês. Porra, eu entendo, velho, 2 pau é dinheiro pra caralho, mesmo com desconto é R$2.000, é uma grana, saca? Quer parcelar, cara, parcela, vai lá de boa e tal, e pensa que, tipo assim, porra, você tá quase que meiando, porque independente do juro que ele te passar, a Hotmart cobra ainda mais pra fazer o parcelado, tá? Então tem isso aqui que tem que deixar bem claro. Aí a gente sabe que tem muita gente que não tem limite no cartão. Então, na última semana, a gente agora liberou parcelar em 5 vezes no Pix ou boleto. Aí você recebe a cobrança recorrente e você, se eu não me engano, agora eu vou ver depois com o suporte. Mas, na verdade, eu não preciso ver. Você pergunta lá no suporte. Eu acho que tem o link para pagar também 5 vezes parcelado no cartão recorrente, para não ocupar o limite do cartão inteiro. Mas, de qualquer forma, pelo Pix e boleto é certeza. Então, ele não está no pagamento padrão, porque são 2 formas de pagamento diferentes. Mas entra ali com o suporte no WhatsApp, você manda uma mensagem, aguarda o suporte atender, que a gente vai mandar o link para pagamento, que parcela até 5 vezes no boleto ou no Pix. Então, fica um valor possível, né, para quem não tem limite, e também tem o mesmo acesso de 7 anos. A gente não parcela em 12 vezes porque ainda tem essa dificuldade de gerenciar todo mundo que está entrando. Então, o pessoal perguntou ali, né? O tio falou do estender o prazo, às vezes eu fazia isso de 1 dia ou 2. Como é que essa promoção acontece no controle manual, a gente consegue controlar os alunos por uma planilha, né? A gente baixa o relatório de quem comprou o curso nesse período, até o dia 30. Então, a gente vai fazer essa liberação de acesso depois por 7 anos manualmente. E aí, quando a gente coloca também uma cobrança recorrente manual, a gente tem que ficar de olho em todo mundo, porque às vezes a pessoa esquece de pagar, sei lá, perdeu o dinheiro no Tigrinho e não conseguiu pagar a parcela do curso. Você acredita que lá atrás a gente fez essa promoção e muita gente não terminou o pagamento do curso. Então, assim, a gente não tem como manter os 5, 6, 7 anos quando a gente oferece e a pessoa simplesmente, não sei, às vezes a pessoa tem questão pessoal, realmente não tem como
como continuar pagando, às vezes a vida aperta, mas a ideia é que a gente não tenha esse trabalho de tanta gente acompanhando manualmente, mês a mês, o que a pessoa está pagando para controlar esse acesso. Então, são duas formas de pagamento. Uma é do cartão parcelado em até 12 vezes, que tem juros, ou você pode parcelar em até 5 vezes no boleto ou no Pix, mandando mensagem para o nosso suporte, eles mandam o link para você, né? Se demorar a resposta lá no suporte, por acaso, você pode me procurar no Instagram, pode aguardar um pouquinho, que eles estão de plantão esses dias para responder a dúvida de todo mundo e mandar o link de parcelamento de 5 vezes no Pix ou boleto para você. Ó, o Danilo tá falando aqui, apareceu lá na Hotmart que após um ano vai cobrar de novo 2.118 por ano. Isso é erro da plataforma, não vai cobrar. Tá? Não vai cobrar, tá? Isso é erro da plataforma. E eu já digo aqui, se cobrar por acaso, você tomar um susto daqui a um ano, tem 15 dias de reembolso, avisa pra gente que a gente retorna o dinheiro na hora, não tem erro. Se a gente desativou a cobrança recorrente, mas é que quando você coloca o cupom às vezes só tá válido para um ano, não tá para ficar ad eterno com o cupom. Então, o erro da plataforma mostra que vai ser comprado depois, ele vai dar alertando porque é uma assinatura, mas a gente desativou a renovação recorrente. Se acontecer, é só falar com a gente que a gente devolve o dinheiro na hora. Não tem neura nisso, não. Spy Guy, me perdoa eu, querido. Eu não sabia que você era deficiente visual. Me perdoa, tá? Desculpa o burro. Tá? Desculpa o jumento chucro aqui, tá? Mas é porque, assim, a gente tinha falado antes, talvez você não tivesse ouvido, tá? O valor de um ano é R$ 2.218. Sobre esse valor, você tem o cupom do tio, assim disse o João, grandão, letras maiúsculas, você coloca lá, vai baixar mais 10% e, alternativamente, você tem as opções do parcelado que o Gurran passou agora, tá? Então eu te peço desculpas, eu te peço perdão, tá? O erro é meu, agora eu estou brutalmente constrangido de um PCD para outro, tá? Eu espero que você ache no seu coração, tá? O poder do perdão para perdoar o burro, tá bom? Me perdoa, tá? Voltando aqui, tá pedindo o link pro link. Deixa eu só pegar o link do vídeo do Manhua do link para eu colocar aqui para vocês no chat, tá? Porque esse vídeo é muito legal. Manhua quadrinhos na sarjeta. Uai. Mangá chinês, quadrinhos na sarjeta. Eu achei que ia achar mais fácil. Quadrinhos na sarjeta e mangá chinês. É porque eu achei que ele tinha falado aqui, ó, a história do Manhua e do quadrinho na China. Tá aqui, tem Hoje eu vou explicar pra você que família não... Calma. É porque esse é mais específico, tá? E aqui tem esse também. E aí, pessoas? Ah, não, esse aqui é o react do Durante. Pronto. Aqui agora vai estar o vídeo. Eu sabia que tinha Manhua no título, tá? Então tá aí. O Link é atleticano? Não, o Link é gaúcho e mora em Santa Catarina. Então eu não tenho a menor ideia pra qual time que ele torce, tá? Mas como ele é gaúcho, eu vou supor que ele venha de uma família que ele seja ou gremista ou do Inter, a não ser que ele seja de algum interior qualquer. E aí eu não sei, tá? Felipe fez uma pergunta muito importante. Tio, se eu aprender mandarim com o Gurran, eu vou poder explicar sobre o término do Zé Felipe da Virgínia para os chineses? Vai. Essa é a única função do curso, essa é a função precípua do curso. A ideia é focar 7 anos, né, em Virgínia e Zé Felipe para poder levar essa importante discussão para a China, tá? Pode ficar super tranquilo que você vai aprender rapidinho, tá? E vai poder levar para a China. Eu fiquei sabendo que em Pequim só se fala de outra coisa. É verdade? A China parou com essa separação? Também. Cara, Chongqing também, a galera me pergunta o tempo inteiro. Eu não tô tão atualizado da fofoca, mas isso é o que a gente escuta em toda a rua da China. Em todo o Hutong de Pequim é o que é falado. O término de Zé Felipe e Virgínia. Eu ouso dizer que tá quase voltando a grande revolução cultural e tem dajibaus espalhados por cada comuna no interior criticando a separação de Zé Felipe e Virgínia, tá? Então pode ficar
tranquilo, tá? Que você vai poder levar essa importante, tá? Discussão adiante para todo o território chinês. Calma aí que eu só tenho que reatualizar o estúdio do YouTube aqui, porque a nossa live é pesada demais e ela derrubou o chat, tá? De tão pesada que é a nossa live. Estão tentando nos calar, sabe, Gohan? É foda. Né? As pessoas não param de tentar, o imperialismo yankee não para de tentar nos calar, tá? Mas não conseguirão nos calar. Menino Gohan, a gente trouxe um conteúdo hoje muito gostosinho pra gente fazer com a galera, e eu vou dar só uma corrida aqui no chat, cara, porque a gente acabou perdendo algumas coisas aqui, tá? E depois a gente vai pro conteúdo, que é um conteúdo que a galera já tinha pedido pra gente fazer anteriormente, né? Que era aquele velhinho chinês respondendo uma entrevistinha assim na rua, tá? E em breve iremos fazer este conteúdo. Só tô correndo o olho aqui pelo chat para ver se porventura eu perdi alguma coisa, tá? Mas importante aqui. Tio, vai ler pergunta do LivePix? Vou. Eu vi que chegou uma pergunta do LivePix aqui, eu não vou conseguir colocar ela na tela agora porque o chat caiu porque o YouTube dá problema de memória, mas eu tenho ela salva aqui, tá? Foi do Lucas Camacho, que ele perguntou: professor, você conseguiu verificar com a plataforma se vai conseguir expandir manualmente o acesso do curso além de 32 para quem possui uma assinatura ativa de alguns anos e quer aproveitar essa oferta também? A gente teve essa pergunta similar aqui, né, com o pessoal que estava já com a promoção dos 6 anos, e aí eu imagino que a resposta seja a mesma, né? O que vai fazer é a renovação dessa assinatura, como se ela estivesse começando do dia em que você assinou, e aí vai até 2032. Tá correto o meu entendimento? Sim. Você vai estender até 2032 esse tempo que você já tem no curso. É isso. E aqui, ó, chegou a informação importante, o Link é gremista. Aparentemente ele jogou na base do Grêmio. Essa eu não sabia, tá? Ele foi banido por ser calvo. Ele já era calvo com 8 anos de idade, uma pessoa terrível. E aí ele estava sendo tóxico na base do Grêmio e foi banido. Eu tenho certeza que foi isso que aconteceu, tá bom? Gente, quem quiser mandar mais pergunta, pode mandar no chat, pode mandar superchat, pode mandar LivePix, a gente tá acompanhando aqui. Mas eu vou ser obrigado a chamar o Gohan pra gente fazer esse vídeo delicioso aqui, tá? E aí é o seguinte, gente, as legendas do vídeo estão em inglês, né? Mas obviamente nós temos um rapazinho aqui que sabe uma coisa ou outra de mandarim, né? Então nós vamos soltar o vídeo aqui e soltando o vídeo aqui ele vai conseguir ouvir o vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou pedir 2 minutinhos aqui para vocês, só para eu dividir minha tela com o link, para eu com o Gohan, já tô falando tanto do link que eu já tô doido de link aqui. Eu vou dividir minha tela com o Gohan aqui no Discord para ele poder ir ouvindo com o menor delay possível, né? E aí a gente vai pausando, traduzindo e comentando, tá? Pra gente poder aproveitar essa maravilhosa entrevista aqui deste jovem chinês que vocês estão vendo aqui, né, respondendo. Eu adorei, cara, o cigarrinho na boca dele, tá? Gohan, eu não sei se você viu, cara, a gente teve uma tragédia muito triste, né, lá na Indonésia, com a morte da brasileira que caiu no vulcão, e mostraram uma foto, cara, do cara que foi depois lá recuperar o corpo, e eu tô vendo esse cara chinês aí com o cigarrinho na mão, velho. O asiático me impressiona muito com a capacidade dele de fumar 3 maços por dia e ter uma saúde melhor do que todos nós juntos. O cara que foi liderar a busca do corpo depois, a foto dele, cara, é ele com uma camisa de quermesse, um coletinho
mínimo por cima, uma mochila de 5 metros de altura pra cima dele e um cigarro na mão, velho. Fumando a 3.500 metros de altitude. Cara. O maluco é o montanhista fumante, velho. Eu vi aquilo e eu fiquei assim, meu irmão. Como, cara? Saca? Gudan pro cara é freelight. Obrigado, Decantão. Decantão soltou a melhor. Gudan pro carro é freelight. Eu falei, caralho, velho, por que não mandaram esse maluco antes, velho? Saca? Ainda tinha chance de salvar a menina. Então, eu tava eu vi primeiro uma postagem sobre que tinha uma brasileira lá esperando o resgate, né? A família tava espalhando a mensagem. E eu não tenho noção nenhuma de como é o solo do vulcão, né? Pra fazer nenhuma análise. Mas eu sou alguém que gosta de trilha, na Chapada, trilha de 3 dias, 4 dias. E quando a gente vê um barranco assim, o que tava me incomodando é não ter tido nenhuma atitude das pessoas que estavam ali, que fizeram as imagens, os guias, e ir lá embaixo fazer uma ajuda. Porque assim, pode não ter tido condições para um helicóptero vir. A Indonésia talvez ali na ilha não tinha o drone, mas tinha me surpreendido não ter notícia de um guia juntar 3, 5 caras e ir na cidade, pegar umas cordas e descer, porque eu imagino que o acesso era muito difícil, de fato, para trazer um corpo de alguém debilitado, né? Tipo, você vai ter que carregar uma pessoa na maca, tem um solo difícil lá. Mas tinha me surpreendido não ter aparecido nada sobre... Porque se eu tivesse lá, eu ia juntar com os malucos e falar, nem que a gente demore um dia pra ir na cidade e voltar, porque eu não sei a distância disso pra... Não, cara, assim, o lugar que ela caiu era mais ou menos umas 6, 7 horas de caminhada da base, tá? Ou seja, 15 horas, 20 horas, você ia e voltava com tudo que você precisava. Por mais que eles não tivessem corda pra chegar até o lugar, eles tinham corda pra descer o primeiro crevaz ali e chegar na base e ir caminhando. E aí, meu irmão, puta que pariu, cara. Pega cantil, pega comida, pega cobertor térmico, pega uma barraca, velho. Os guias conseguem acampar lá 3 dias, esperar um helicóptero e pelo menos tentar, sabe? Isso. Então, assim, e venhamos e convenhamos, cara, faltava segurança pra caralho, porque, assim, bicho, você pode, assim, qualquer um que já fez montanhismo no Brasil, em qualquer lugar, se você já foi na Chapada, se você já foi no pico aqui na fronteira de Minas com o Espírito Santo, qualquer lugar básico que você faz montanhismo no Brasil, você é obrigado a levar cobertor, coberta, cantil, barraca, você tem todos os equipamentos de segurança que você era obrigado a levar. Então, assim... Os guias levam. Eu sei que os guias levam. Saca? Então, assim, lá, pelo que eu fiquei sabendo, não é cobrado, não é obrigatório você levar. Eu vi uma entrevista de uma moça que fez essa mesma caminhada há 8 anos atrás, ou 10 anos atrás, uma coisa assim, e ela falou que era isso, que os guias, assim, você cansou, você fica pra trás e foda-se, depois você corre e acha os caras lá na frente, saca? Então, assim, o outro rolê. O governo da Indonésia, na minha modestíssima opinião, foi extremamente omisso. Agora, gente, uma coisa que é bizarro o pessoal de extrema direita cobrando o Brasil de ter feito alguma coisa. Meu irmão, a Indonésia é um país independente, saca? A Indonésia é um país soberano. O governo brasileiro não é o governo americano. Nós não somos Israel e os Estados Unidos para mandar os G.I. Joe de nave da NASA, não, saca? Então, assim... o que é triste aqui é imaginar que os caras esperam 4 dias pra começar um resgate, cara. Porra, desculpa, velho. Você não tá esperando pra começar um resgate. Você está esperando a pessoa morrer pra pegar um corpo de helicóptero sem ter trabalho depois, né? Porque venhamos e convenhamos, porra, a pessoa cai, ela tá machucada, com a hipotermia do caralho, sem água, sem alimento, num lugar que, dependendo de como que for a cratera do vulcão e a proximidade, ainda vai ser tóxico, tá? Porque o ar ali ainda vai ser tóxico. Então, assim,
porra, meu irmão, você esperar 4 dias pra começar é a garantia que você vai resgatar um cadáver, né? E tinha drone de um outro maluco que tava lá, de um cara que era um turista estrangeiro, que achou ela viva no começo e assim, ela tinha caído um pedaço e depois o corpo foi achado lá na frente. O que significa dizer? Significa dizer que ela tava viva, tentou se auto-resgatar de alguma forma e deve ter caído de novo, né, por ausência. Então, assim, foi um rolê extremamente omisso por parte dos caras, mas, assim, fica a lição, gente. Eu sei que tem muita gente que curte montanhismo, que fala assim, porra, vou ter oportunidade de fazer uma viagem, quero conhecer o lugar tal, quero conhecer o lugar Y, o lugar Z. Meu irmão, de coração, cara, se o lugar não cobrava, leve você as coisas que o lugar não tá cobrando, saca? É o mínimo, cara. É o mínimo, saca, velho? Então, assim, e outra coisa, cara, o guia te abandonou, fique quietinho no lugar, espere um outro guia aparecer e volte pra trás, cara. Não vá, cara. Você tá num território que não é seu, que você não conhece, você não tá, por mais experiência que você tenha, velho, você não tá na tua casa, você não tá no teu país, você não tá num lugar que você foi, saca? Porque assim, velho, às vezes a pessoa tem experiência pra caralho, tá acostumada a acampar, a fazer montanhismo, e aí ela vai na confiança, mas você tá num lugar que não é seu, num terreno que você não conhece, não faça isso, sabe? Então assim, é uma tragédia terrível, fica aqui o nosso abraço na família, eu como pai, velho, só consigo imaginar a dor desse pai e dessa mãe, né? Uma vida ceifada antes da hora, né? Mas é isso. E assim, infelizmente não tinha o que mais o governo brasileiro fazer. Tudo que a embaixada podia fazer, ela fez, sabe? Eu conheço pessoalmente as pessoas que estão lá, saca? No caso específico da Indonésia, eu conheço pessoalmente. Pra vocês terem ideia, o cônsul do Brasil responsável por isso lá, a gente dividia andar quando a gente morava em Brasília, tá? A gente literalmente morava no mesmo prédio, era o meu vizinho de porta. Era o cara que ia lá em casa jogar PlayStation e eu ia na casa dele beber do uísque dele, porque, né, diplomata ganha mais do que eu, o uísque dele era melhor, tá? Então, assim, é um cara que eu conheço e é um cara que, além de tudo, é muito doido. Tá, então não é o diplomata comunzinho que vai pedir gentilmente e depois não vai fazer nada. É o cara que grita, é o cara que briga, tá? Então, assim, falo de coração que o que era possível ser feito do nosso lado, eu tenho certeza que foi feito além e foi feito de forma rude, tá? Agora os caras falharam miseravelmente. É só porque eu vi o velhinho chinês, eu lembrei do guia que foi buscar depois. E na moral, velho, o guia que transporta uma mochila de 5 metros fumando, velho. Se tivessem mandado ele mais 4 caboclos antes, eles tinham descido lá, velho. Nem que fosse na unha, tá? É isso que eu quando eu vi esse cara, só que esse cara só começou a aparecer na rede social depois que ela já foi noticiada morta e todo o caso. Mas eu estava preocupado por não ter tido ninguém que tivesse feito isso. Pelo menos o cara dormiu lá e acompanhou. E aí, isso que eu falei. Na minha percepção, até como turista, você sabendo... Pô, os guias passam lá todos os dias na trilha, né? Você sabe que a pessoa caiu lá e tá lá guardando o resgate. Não tem como ninguém saber que não tem aquela pessoa ali. Então, pô, aqui no Brasil, pelo que eu conheço, já sou de Salvador, fui para Chapada Diamantina várias vezes. Os guias teriam juntado uns 3, 4, iam com o que dava de recurso para apoiar a pessoa, para trazer, para fazer uma outra rota. Às vezes não dá para subir pelo mesmo lugar, mas você vai até o final do que dá e acha um caminho alternativo. Enfim, a galera aqui no Brasil, os guias se mobilizariam para isso. Né? Então eu fiquei surpreso, até turista mesmo, a galera que tem mais experiência, que tá bem fisicamente, fala, não, tá precisando de um apoio, um braço, segurar a corda, porque eu sei que é complicado estruturalmente esse suporte, esse apoio, essa estrutura de resgate, mas a galera se mobilizaria, e eu tava... Assim, como assim ninguém fez nada? Não, né? e assim, mano, uma coisa de coração, cara. Os caras falam assim, a gente não tem corda com esse tamanho. Meu irmão, vocês têm 3 cordas com 1/3 do tamanho, mete o nó de segurança e vai, cara. É o ideal? Não. É perigoso? É.
Mas, porra, nós não estamos falando dos caras subindo no domingo pra fazer um piquenique. Nós estamos falando de tentar salvar uma vida humana, saca? E fora que você usa estratégia, você tem gente acompanhando, assistindo. Não é um cara na doida sozinho querendo bancar, não. É uma galera que conhece o terreno, que tem um mínimo de conhecimento pra fazer o negócio. Né? E a Tiffany falou, porra, se fosse no Brasil um gringo se acidentando, eles tinham movido a montanha. Tiffany, eu vou ser muito sincero com você. Se fosse no Brasil e tivesse uma pessoa, não precisa ser gringo não, tá? Não precisa ser gringo não. O que bombeiro brasileiro faz de resgate nos lugares mais fudido, porque um maluco, um nóia, resolveu ir sozinho embrenhar no meio da mata, é uma grandeza. Tá? Minas Gerais eu sei, porque eu tenho amigo meu que é bombeiro e os caras estão sempre fazendo isso. Gurran, que é da Bahia, que tem também coisa pra caralho, deve conhecer os casos de lá. Qualquer lugar, velho, que tenha mata por perto, velho, né? Obrigado, JP. O Pablo Marçal foi pro meio da montanha com 20 corno broxa, ficou perdido lá. Os caras fizeram uma operação de guerra pra resgatar os caras. Então, se isso fosse no Brasil, velho, não era questão de ser um gringo, não, velho. Qualquer um, cara. Eu, infelizmente, mano, acompanhei os dois crimes ambientais aqui em Minas Gerais. E, porra, velho, 4 horas depois, tinha gente embrenhada até a testa em lama tóxica para salvar as pessoas e recuperar os corpos, tá? Isso eu vou falar aqui de Brumadinho, porque Brumadinho eu tive fisicamente no lugar, tá? Tive nos dois, mas Brumadinho foi muito pior. Bicho, o lugar ficou parecendo, cara, uma paisagem lunar marciana, não parecia mais que você tava na Terra, tá? É o bagulho mais feio que eu já vi na minha vida. E pra vocês terem ideia, como tinha gringo envolvido, aí bate no serviço do tio, um dia depois, já tinha dentro da faculdade, lá em Brumadinho, um andar inteiro de corpos e segmentos, desculpa o trigger warning aqui para as pessoas, para serem reconhecidos pelas famílias e pelo corpo consular estrangeiro para ver se conseguia reconhecer, além das pessoas que eles já salvaram. 4 horas depois que aconteceu, já tinha gente embrenhada em lama tóxica até na cabeça. Até na cabeça. Tá? Então, assim, não, eu entendi que a Tiffany só inverteu a situação, mas assim, bicho, os nossos corpos de resgate são exemplo pro mundo inteiro. Quando tem uma treta na África, cai uma mina, uma coisa assim, é muito comum o bombeiro de Minas Gerais ir pra fora pra fazer. A gente ensina resgate pros caras do mundo inteiro, saca? Então, assim, a gente de fato, velho, tem um outro nível de cuidado e um outro nível técnico pra isso, até porque a gente já teve desgraça pra caralho acontecendo, então a gente aprendeu muito com isso, tá? Mas de fato, assim, fica bem clara que rolou uma negligência, tá? Só mais um aqui que mandou o Live Pix pra gente poder fazer. Oi, tio João, sou um grande fã de suas ideias, quero agradecer muito. No último mês, seus conteúdos têm sido a minha base para começar a aprender. Você é um cara especial e importante mesmo para ensinar o BR médio igual eu. Cara, eu sou um BR médio igual você, eu só sou mais velho, tá? Tamo junto demais, obrigado de coração, tá? Tamo aqui pra isso ainda, tá? O pessoal tá falando, a família ter que pagar o translado do corpo é algo absurdo, é lamentável. Vou falar de novo aqui só para explicar para vocês. Não existe dotação orçamentária prevista para transporte de brasileiros que morrem no exterior que não estejam em missão oficial ou missão diplomática. Isso é justificativa? Não, nada impede que numa situação especial, de comoção, se mobilizem outros recursos e se faça isso, tá? Eu fiquei sabendo, eu não sei se é verdade ou não, que quem tá pagando por isso é o Alexandre Pato, cara. O jogador de futebol Alexandre Pato falou pra família, eu pago, tá? Transporte de corpo é caro para um caralho. Vocês não têm noção do quanto que é caro, tá? Eu não sei preço atual na Ásia, eu posso falar para vocês de preço atual nos Estados Unidos e Europa. Na Europa, para você transportar cinza,
cremação mais transporte é 6 mil euros. Para você transportar o corpo inteiro congelado é de 10 a 14 mil euros. Tá? Nos Estados Unidos é mais ou menos isso em dólares. Na Ásia eu não sei quanto que é, mas eu imagino que vai ser mais caro por causa da distância do transporte, tá? Então é muito, muito, muito caro, tá? Agora, o que acontece, e é uma coisa que muita gente não sabe, e eu vou aproveitar esse momento para educar vocês, porque isso aqui é importante. Seguro, gente. Nunca viaje para o exterior sem ter um seguro, porque todo seguro viagem costuma cobrir isso, tá? Tava perguntando ali o Marcos, o seguro viagem não cobre? 99% dos seguros viagem cobrem, tá? Eles cobram, tá? Então, assim, olhe no seguro viagem que você está fazendo, se isso está previsto, tá? Mas a esmagadora maioria dos seguros de viagem cobre esse traslado, e esse traslado muitas vezes, cara, é impeditivo para a esmagadora maioria das famílias. Eu sou o cara que tem que dar o aviso de morte para cada mineiro que morre no exterior, tá? Eu tô acostumado a fazer isso há mais de 15 anos na minha vida. Então eu estou aqui para contar para vocês que esse seguro é importantíssimo e que ele costuma cobrir. 99% dos seguros cobre. É só se você fizer um seguro muito bizarrão, que é muito mais barato, que aí normalmente eles tiram isso, que é o que é mais caro do seguro, tá? É o que é mais caro do seguro, beleza? Mas assim, na moral, gente, não viajem, não vivam no exterior sem ter um seguro, porque faz diferença demais. E eu canso de ver família tendo que fazer vaquinha, tendo que pegar grana emprestada e tal por conta disso. Aí alguém perguntou, pô, mas você não precisa declarar as cinzas, não dá pra levar como bagagem de mão? Meu irmão, não dá pra cometer um crime e levar 12 milhões de multas depois que vão sair mais caro do que o preço que você vai pagar? Dá. Sabe o que dá pra fazer também? Levar cocaína dentro do bucho. Você vai preso e pega 7 anos de cadeia, né? Não é porque uma coisa é possível que a gente vai recomendar que você faça essa coisa, tá? Por quê? Porque tem que ter liberação fitossanitária, no país que tá saindo, no país que tá chegando. Isso vai gerar multa. Se você for pego com isso, você vai ser expulso do voo, pagar uma multa e responder criminalmente. Então, na moral, de coração, gente, não cometa crime maluco pra economizar grana, tá? Não faça isso. Tem muita gente que acaba sendo preso no exterior, que acaba indo pra uma cadeia, que acaba depois sendo deportado, que come o pão que o diabo amassou, porque acha que uma coisa vai passar, que ninguém vai ver e depois dá ruim. Não façam isso, pelo amor de Deus, tá? Não façam isso, pelo amor de Deus. O mais caro não é a liberação fitossanitária. O mais caro é a cremação em si. Você já vai ter pago a maior parte dessa grana. Paga o resto e vai com o coração tranquilo e não seja preso, tá? De coração, gente. De coração, tá? Eu entendo que a pergunta é inocente, você não tá falando isso, eu quero cometer um crime. Mas eu tô te contando, cara, que se isso é pego no meio, meu irmão, vai dar um trabalho do caralho, vai te dar uma multa do caralho, pode te dar cadeia, vão te tirar o corpo do seu parente que você queria levar pra poder enterrar, vai criar uma outra confusão com advogado, com caralho a quatro. Entende, cara? Não faz isso. De coração, tá, gente? Vamos não dar brecha pro azar, quanto mais no exterior, cara. Saca? Você dá brecha pro azar no Brasil, velho. Você tá no teu país, você fala a tua língua, você conhece as pessoas, você tem seus brother pra ligar. No exterior o bagulho ferve de outro jeito, tá? Não façam doideiras no exterior, porque costuma dar merda, tá? Costuma dar merda. Por favor. É só porque isso é educação aqui, que é importante a gente falar. Beleza? Gurran, eu falei, vamos entrar rapidinho e fazer o negócio, e eu atrasei 25 minutos para fazer o negócio, né? Então, apenas mais um dia comum na nossa live, se eu ousaria dizer? Tá normal aqui, tá?
Eu vou soltar o começo do vídeo, me fala se ele tá tocando aí pra você no Discord, se você tá ouvindo bem. Sim. 些什么之类的。毛主席是永远不落的太阳。 Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Ó, eu, que nem tô com um curso lá na frente, já ouvi um Mauzushi que meu coraçãozinho ficou quente aqui, tá? Já ouvi o Mauzushi que o coraçãozinho deixa quente. Vamos começar aqui. Eu vou ir parando a cada 2 frases, mais ou menos, pra você poder ir traduzindo pra galera, pode ser, cara? Pode ser, pode ser. 就是讲讲毛主席什么的之类的。毛主席是永远不落的太阳。 Bom, ele perguntou, né, a opinião do Mao Zedong, o que é que ele tem para falar do Mao Zedong, e Mao Zedong, para quem não sabe, gente, Juxi é o líder maior do país, a gente usa a cadeira principal, né, Juxi. Então, hoje o Xi Jinping é o Xi Juxi, então ele se refere ao presidente como Juxi. Nesse caso, Mao Zedong é o presidente Mao, e ele fala que é o sol que nunca se põe, né, ele está usando aí de metáforas que eram muito comum na época do Mao, quando as pessoas faziam homenagens ao Mao. Inclusive que estão na musiquinha mais famosa do Mao, né? Que eu ganhei o vinil do Guhan Laoxi. Aqui eu tenho que esfregar na cara de vocês, tá? Menino Guhan mandou aqui pra casa 2 vinil pica de músicas da época do Mao, tá? E essa frase, né, o Mao é o sol que não se põe, né, Mao Zedong, né, o líder Mao é o sol que não se põe, essa deve estar numa 6 músicas diferentes, tá? Então essa é uma formulação muito comum, né, de ser dita. 一路志愿和苗壮，干革命靠的是毛泽东思想。 Aí, ó o Mao Zedong Sixiang, ó o pensamento Mao Zedong aí. Então, o Mao Zedong Sixiang é a compilação, né, das ideias de Mao sobre a evolução. Eu ainda não terminei de ler. E aí ele fala de Kamin, né? Kamin é revolução. Então, vocês prestarem atenção quando vocês ouvirem Kamin é revolução. Ele está falando aqui que o pensamento do Mao, né, foi imprescindível para a revolução. Que ele fala do sol anteriormente, que ilumina, se eu não me engano, por causa do sotaque dele também, é uma região, né? Então, o sol que nunca se põe, que ilumina uma região, eu acho que é o Hamiaozhong. Aqui, ó, deixa eu voltar, que ele fala aqui essa segunda frase aqui, ó. 一路志愿和苗壮。 Hamiaodong, exatamente. Isso, Hamiaozhong. Ilu de Hamiaozhong, que ele fala que ilumina a vila. E aí, aqui você vê o tanto que a tradução vai, né, do jeito que ela quer. Porque eles estão falando assim como a plantação não pode crescer sem a chuva, tá? E aqui ele tá falando assim como o sol ilumina a vila. Ó pra você ver, né, como que a gente pode confiar em tradutor. Tá? O gringo safado que traduziu isso aqui meteu numa IA e aí falou foda-se. 干革命靠的是毛泽东思想，东方红，太阳升，中国出了个毛泽东。 Então, Dongfang Hong Taiyang é o sol do Oriente, né? Que eles falam muito assim. Dongfang Hong Taiyang. Zhongguo Chula Mao Zedong Shuxi. Falta ele terminar a frase. João. 他为人民谋幸福，他是人民的大救星。 Ele não concluiu o pensamento. Ele quis dizer, com exceção do Mao, né? O Mao saiu da China e aí ele foi trabalhou, né? Ele colocou aqui, ó, salvador do povo, né? Mas na verdade ele trouxe a felicidade do povo. Ele Wei Renmin, Ta Renmin Mao Xinfu. Xinfu é felicidade. Ta Ren Wei Ta Xin, ele é a grande estrela do povo. Volta aí se ele fala Wei Ta Xiu Xin e Mao Xinfu. 太阳升，中国出了个毛泽东，他为人民谋幸福，他是人民的大救星。刘 大秀星, isso. 大秀星. Ele é a grande estrela do povo. Traduzir como Salvador, né? O
salvador do povo. Né, e aí, gente, essa questão da estrela, né, tem um outro significado também, né, se a gente for pensar teoricamente dentro desse pensamento, que é exatamente essa estrela que serve como para iluminar um caminho, tá? Então você pensa essa estrela como esse norte, como essa guia do povo, tá? Por quê? Porque você está pensando da questão da navegação também. O Mao Zedong sai da China, sai pela China, né? Sai por dentro da China como essa estrela guiando o povo. Ou seja, assim como à noite, né, você usa as estrelas para se guiar até o amanhecer, né? É o pensamento de Mao Zedong, o Mao Zedong Sexiang, que ele falou, que traz essa felicidade para o povo, que guia o povo nesse caminho, né? Qual o caminho? O caminho da revolução. Ele vai começar a falar do rio aqui. Quer que bota de novo pra você ouvir com calma? Deixa eu voltar aqui. Ele falou Liu Youhang, volta aí. 它是人民的大救星，浏阳河穿过了九道湾，几十里的水路到湘江，江边上出了个湘潭县，Então, aqui a gente tem, né? Ele fala o rio que atravessa várias curvas, né? Vários caminhos. Os chineses usam isso para se referir a algo muito específico, que é da China. Então, eu não estudei exatamente essas dobras que ele fala, mas ele fala de 9 curvas, né? 9 milhas de caminhos de água que para chegar até um outro destino. Então, quando ele fala assim, 9 curvas e dezenas de milhas, não é milha, é li. Li é uma unidade de medida de 0,6 quilômetros, tá? Isso. Então, ele fala dezenas de li, né? É para se referir a de grandes distâncias, né? Resumindo, são dezenas de quilômetros, mas é porque a unidade é diferente. Então, está falando do rio que atravessa isso para chegar até as margens dessa vilarejo, do vilarejo o condado de Xiantan. E aí, gente, vou falar uma outra coisa aqui que também é interessante a gente pensar, né? A gente tem que pensar na tradição confucionista gigante da China, que vem de milênios, né? Quando a gente está falando que o rio faz várias curvas, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que para chegar de um lugar até o outro, nem sempre também o caminho é reto, o caminho é fácil, o caminho ele é tortuoso, o caminho ele é difícil, né? Então, assim, se você for pegar o Zhuangzi ou for pegar o Dao, você vai ver várias metáforas sendo feitas com a questão de rio, né? Porque assim como o rio faz curvas, assim como o vento passa por vales e sobe as montanhas, nós também. Então é essa questão também da impermanência e desse wu wei, né? Desse caminho de ser adaptável às mudanças e às impermanências, tá, gente? Isso são coisas que você vai pegar com o estudo da cultura, né? Então, quando o Gurrant fala lá, 2 anos, você fala o básico, você tá pegando seu táxi, você tá comendo sua comidinha, tá trocando ideia, né? Tá sensualizando no Tinder, mas, né, esse tipo de conhecimento vai vir com você ir estudando a literatura, ir estudando a filosofia e aprendendo, né, sobre a cultura milenar da China. Opa, deixa eu soltar. E aqui eu fiz desculpa, vai lá, querido. Eu fiz uma cola, esse condado de Xiantan, eu joguei aqui no busca Xiantan e Mao Zuxi. Xiantan é a vila que o Mao nasceu, né? É o local. Então o rio fez todo o trajeto para chegar na vila que o Mao nasceu. É isso que ele tá contando. Ele vai começar de novo aí, só pra gente terminar. Né, ele tá falando, né? O Mao nasceu nessa vila, né? E vai ser isso. Essa última aqui ficou meio cortada, deixa eu voltar aqui.
tá? Só pra... Cara, esses textos que estão no chão aí, isso é comum aí na China, do pessoal fazer? Porque, assim, eu recebi, quando eu tava aí, um papelzinho super bonitinho com uns escritos e tal, que era pra dar sorte dentro de um quadro. E eu sei que tem muita gente que entrega como presente, né, esses escritos e tal, feito. É mais ou menos isso que esse tiozinho tá vendendo, tá oferecendo aí? Qual que é o rolê? Vamos lá. Tradicionalmente, sim, a China tem essa tradição de você pegar escritos coisas bonitas que você quer passar, mensagens, pode ser poesia, pode ser mensagens de votos de felicidade. É muito comum o termo Fu, que Fu significa felicidade, fortuna, alegria. As pessoas penduram isso em casa e a arte é você escrever de formas diferentes. A caligrafia chinesa permite você brincar de muitas formas, ser criativo. Então isso é comum, você ter esses escritos e presentear, colocar na casa, enfeite. Então essa coisa que o pessoal vê quadro com ideogramas chineses, na verdade são poesias escritas à mão, né? E no geral feitas em pincel. O que esse senhor está colocando aí no chão, eu não consegui ler, mas pelo que eu entendi, tem a ver com as memórias do tempo, né, do pensamento mal. Então ele escreveu várias coisas que ele acha interessante. Aí, ó, coloquei num quadro que Sim. Talvez dê pra pegar alguma coisa aí no meio. Isso, exatamente. Aqui já dá para ler Revolução, dá para ver Caminho. Aparentemente ele escreveu isso e ele tá passando talvez esses conhecimentos dele, essas lembranças dele, falas, referências, poesia. Não sei se isso está à venda, não dá para dizer no vídeo, mas aparentemente ele é o seuzinho que expõe isso, que talvez goste de trocar ideia. Não sei se ele faz isso para vender, mas o vídeo também, ele é bem antigo, né? Era isso que eu ia comentar. Pelos carros que estão aqui, pelo tipo de modelo que tá aqui, isso é começo dos anos 2000, né? O vídeo já tem 15 anos que tá publicado, mas o vídeo deve ser até um pouco mais antigo do que isso, tá? Esse vídeo deve ser 2000 e pouco, final de 90, pelo tipo de carro que a gente vê no fundo aqui. 毛主席的光辉照到了雪山上。毛主席的光辉, a luz do Mao Tzu-Chi, né? Guan é raio, Guanhui iluminou as montanhas. Ele está aí na poesia que as pessoas fazem veneração ao Mao, né? Então, muita gente não tem, só contextualizando, não tem noção da importância do Mao para o povo chinês. As pessoas muitas vezes acham que a foto do Mao aqui, tem até uma cédula aqui do lado, e os dinheiros chineses, né? As pessoas imaginam, vou voltar pro microfone. As pessoas imaginam que isso é uma imposição um ditador chinês que coloca a imagem dele em todos os lugares. Na verdade, a importância do Mao para os chineses é tanta que eles voluntariamente, né, eles valorizam a lembrança do Mao que o Mao trouxe para a China. Então, é muito comum, eu lembro de ir em Salvador, em restaurantes de imigrantes chineses que moram lá, ter um quadro do Mao. E aí eu acho que as pessoas não observam essa contradição. Eu já vi gente argumentando, se a China é tão boa, por que os chineses saem de lá para vir para o Brasil? Aí quando você vai lá na China, na loja deles, tem um quadro do Mao. Então, se fosse ruim, por que ele teria um quadro da pessoa a qual ele fugiu, né? Então é uma parada assim que as pessoas eu acho que não conseguem conectar. Então o Mao ele é muito importante para a China e você tem hoje menos, né? Eu acho que a China teve esse cuidado de tentar não idolatrar tanto algo que foi feito pelo povo em uma pessoa só. Enquanto eu acho que a União Soviética, o tio pode falar mais, teve muita personificação em Lenin, aí que tá. Stalin. Na verdade, na União Soviética, tanto Lenin quanto Stalin
sempre enquanto eles eram vivos, eles lutaram muito contra essa personificação. E essa é uma lição que quando o Mao luta contra essa personificação, ele cita o Stalin e o Lenin lutando contra essa personificação. Só que aí depois que você tem a queda do Stalin, que você vai ter o 20º Congresso e o golpe do Khrushchev, uma das coisas que eles falam é mentir historicamente, falar não, eles queriam essa personificação e isso foi forçado contra o povo. E aí vende-se todo isso para uma sovietologia ocidental que vai repetir isso como se não fosse algo natural. Gente, para vocês terem uma ideia, se você for no estado de Kerala, na Índia, hoje, 2025, você vai andar pela rua. Kerala é um estado que o Partido Comunista da Índia marxista teve o governo de Kerala por 30 a 40 anos, depois perdeu esse governo por 5 a 10 anos e voltou para o governo de Kerala. Fica no sul da China, uma população mais de origem dravídica. Lá tem foto do Stalin, foto do Lenin em todos os cantos da rua. Por quê? Porque durante a guerra, os soviéticos ajudaram pra caralho os indianos. E os caras têm toda uma dívida de gratidão e eles colocam. E boa parte das coisas que são colocadas pela rua não foram colocadas pelo próprio estado de Kerala. São colocadas pelas comunidades que gostam de ter aquilo ali como um memento histórico, como uma lembrança histórica, como um monumento a algo que aconteceu e não pode ser esquecido, tá? Então a gente tem essa visão ocidental que muitas vezes é obrigado e tal. Obrigado era eu a ter uma foto do Bolsonaro dentro do meu escritório de representação, porque todo mundo tinha que ter uma foto do Bolsonaro nas repartição pública. E isso era obrigatório. No dia que a desgraça saiu, na mesma hora a foto foi pro lixo, né? Então, assim, a gente, muitas vezes, o pessoal é muito acusado pelo Ocidente de fazer aquilo que o Ocidente obriga, tá? Só pra deixar bem claro aí. 我们要按他的最高指示办文化的大革命，是为了使我们无产阶级的江山不要旁落到资产阶级手里。毛主席文。OK， então 我们要按他的最高的指示办。A gente vai seguindo, né, a orientação dele, a mais alta orientação dele. Aí ele fala depois, corta de Wenhua Takamin, que é a grande revolução cultural. Wenhua é cultura e Takamin é a grande revolução. 就未来使我们无产阶级é a classe proletariada da 正胜不要 repete, falta aí só um pouquinho para eu saber confirmar se é isso mesmo. 是为了使我们无产阶级的江山不要旁落到资产阶级手里。 Pronto. Então ele está falando aí que a revolução cultural era para proteger o proletário que não fosse dominado pela burguesia, né? Então, pela classe burguesa. O que ele está falando aí, eu acho que é um discurso muito emocionado da memória dele do que ele viveu na Revolução. Então, hoje, eu particularmente não vejo as pessoas com esse discurso aqui na China, né? Apesar de um amigo que eu estava conversando com um chinês aqui há pouco tempo, uma vez lá no baile, já bêbado, ele falou comigo, olha, eu só confio no mal. Aí eu disse, nem no Xi, ele falou, só acredito no mal, só confio no mal. Então, tipo assim, pra vocês verem, ele é um garçom, ele gosta muito de política, ele estuda o Brasil, ele que nessa conversa sobre política, ele mandou a sábia frase, o problema do Brasil é estar perto demais dos Estados Unidos. Você vê que o homem entende, tá? O homem entende. O cara... Então, ele falou essa, assim, né? Eu só confio no mal. Então, assim, você vê que o mal, o que ele fez, ele revelou para o povo a real intenção do que é a proposta da Revolução Socialista e ele conseguiu tocar os corações de muita gente na China para pegar esses ideais. Por isso que ele é lembrado até hoje como essa figura. Eu tô só respondendo a Beatriz aqui, que ela tá perguntando, pô, como que você vai, né, não chamar a sua mãe de cavalo, né, assim, como que você vai diferenciar os tons? E eu falei, pô, Beatriz, os tons vão se naturalizando à medida que você vai ouvindo. Por mais que a nossa língua não seja tonal,
Muitas vezes ela é, gente. Quando você ouve um mineiro falando pó, 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 você sabe o que ele tá falando, né? E aqui você tá o pó, 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 né? Você tem um mais curto, você tem um mais longo, você tem um, né, mais anasalado, e pra gente isso vai se tornando natural. À medida que você vai estudando o mandarim, vai cada vez mais se naturalizando os tons. Você vai aprendendo, vai entrando pra dentro da sua cabeça a duração e a acentuação dos tons. Você começa a entender se eles estão subindo, se eles estão descendo, se eles estão reto, se eles estão fazendo a curvinha. Por mais que pareça algo bizarro, né, para o ouvido não treinado, para quando você está começando, cara, a primeira aula de tom é sempre traumática. É sempre traumática. Mas eu acho que quando a gente pensa, cara, na nossa própria língua, que não é uma língua tonal, a gente acaba se apercebendo que tem tonalidade na nossa língua também, tá? Acentuação, gente, é tonalidade. Acentuação é tonalidade, tá? Então, assim... João, vou dar um exemplo ao vivo do tom na nossa língua pra galera entender. Assim, se eu falo a palavra oi, oi, oi em português, vocês entendem o que? Isso é o que significa isso, né? Oi, você tá cumprimentando alguém. Você não consegue entender o outro significado, né? Oi, oi, oi. Agora, se eu falo oi, você percebe claramente que eu não tô cumprimentando ninguém aqui. Se eu falo oi, é como se fosse o que é que você disse? Tem um outro significado. Isso é o tom do mandarim, sabe? Quando você fala oi, você tá cumprimentando uma pessoa. Quando você fala oi, você sabe que aquilo não significa cumprimentar uma pessoa. Assim, ninguém cumprimenta outra pessoa assim, e aí, João, oi? Sabe? E fica estranho. Você sabe que aquela palavra tem um outro significado. Então, a mesma coisa no mandarim. Quando você fala ma, é mãe. Quando você fala ma, é cavalo. Não confunde. A questão é você memorizar essa entonação. Então, quanto mais você treina o ouvido, com o tempo isso vai virando natural, gente. Não é da noite pro dia. Você não precisa entender os tons para começar amanhã a falar tudo correto. Isso vai vir ao longo das semanas, estudando, e depois você vai naturalizar isso. Não tem... E uma outra coisa, cara, o chinês fica alegre para um caralho com você tentar falar o idioma dele. Então você não precisa se preocupar que se você errar o tom, ele vai te corrigir. E ele vai te corrigir com gentileza, com graça, ele fica felizão. Qualquer um que começou a estudar um pouquinho de mandarim, se você vai comprar alguma coisa num restaurante chinês, ou você tá numa loja e tem um chinês, ou você troca uma ideia e tenta falar qualquer coisa, você vai ver um sorriso se abrindo de orelha a orelha, tá? Então, assim, vou ser muito sincero com você, cara, é extremamente receptivo. É o contrário, por exemplo, de um francês ou do argentino de Buenos Aires, tá? Que ele, na hora, saca que você é estrangeiro e fica puto com o fato de você ser estrangeiro e não falar o francês perfeito, sendo que ele fala francês em qualquer língua e o argentino de Buenos Aires fala o espanhol de Buenos Aires em qualquer língua, tá? Então, assim, na moral, de coração, cara, de coração. Pode falar, fala do jeito que você consegue, fala do jeito que você tá tentando. Pessoal, tem uma gentileza, uma paciência sem fim, cara. Pelo menos essa foi sempre a sensação que eu tive dentro e fora da China, tá? 毛主席文化大革命是共产主义无产阶级专政。1919年50运动以前是旧民主主义革命，1919年以后是新民主主义革命。毛 Pronto. Então, aqui ele está falando da grande revolução, né? Primeiro ele fala a revolução cultural de Mao Zedong, Mao Zedong, do Mao Zedong, é a ditadura do proletariado, né? É a ditadura... E aí, isso é interessantíssimo, cara. Isso é uma coisa que eu descobri, obviamente, depois que eu comecei a estudar política em chinês, tá? E assim, porque quando você vai ler a Constituição da China, o direito constitucional da China, ele tem um termo para ditadura do proletariado. Então, na China eles se autodeclaram que eles são a ditadura do proletariado e são uma ditadura democrática. E isso no Ocidente não faz sentido nenhum. Só que o que acontece? Em mandarim você tem duas palavras para ditadura. Você tem Zhuanzhi, que é a que ele falou agora, Zhuanzi, que é
o que é que significa essa ditadura? É que uma pessoa tem um monopólio do poder. É que só uma pessoa pode dar a voz. Não é que essa voz é contra a população. Por isso que ela não é antagônica à democracia. É uma pessoa tem a voz, um líder tem uma voz, um corpo tem um monopólio, assim como os Estados Unidos só tem 2 partidos que dão a voz no Estado. Então é praticamente uma ditadura no sentido de monopólio do poder. E você tem a outra palavra para ditadura, que estaria mais para autoritarismo, algo que aí sim é antagônico ao democrático, que é Ducai. Então, em mandarim você tem 2 palavras que podem ser traduzidas para o português como ditadura. Você tem a Zhuangzhi e você tem a Ducai. A Ducai, sim, é a ditadura, vamos dizer, ruim. A Zhuangzhi é como se fosse um poder especializado. É que ele não faz outra coisa a não ser aquilo. Ele é o único que tem a competência para fazer aquilo. Então, basicamente, todos os órgãos regulatórios no Brasil são esse sentido de ditadura, porque só a Anatel pode regular telefone, só o Inmetro pode fazer isso, nenhuma outra pessoa pode fazer essa regulação. E mais ainda, né, quando você está falando ditadura democrática, o que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer com isso que quem manda é essa pessoa que é uma representante eleita, levado até esse lugar pela totalidade do povo, ou seja, quem manda por meio dessa pessoa que está tomando essas decisões é o povo que colocou essa pessoa para tomar as decisões. Porque o que a gente vive de fato é uma ditadura burguesa, no segundo sentido da palavra ditadura, só que travestida de democracia, né? Então, assim, é um conceito que é mais complexo, que a gente vai precisar de pensar, né? Mas que quando a gente começa a compreender ele melhor, a gente percebe que ele faz muito sentido. Quer que continue aqui? E aí, só concluindo, então, assim, as pessoas eu acho que esquecem que todo governo, toda liderança é uma representação, pode não ser uma representação evidente, tipo, você pode não concordar com aquela representação, mas desde monarquia até a democracia é alguém que está representando aquele povo, aquela nação, e no caso, quando é democrático é porque é escolhido pelo povo. E aí o que ele menciona aqui é que de 1919 foi a primeira revolução do povo, que foi o movimento 4 de maio. O movimento 4 de maio. Foi a revolução inicial das pessoas. É a antiga revolução, ele colocou isso. E a nova revolução foi depois de 1919. E aí ele continua o texto aqui. Eu já vou colocar ele aqui para falar. E aqui, gente, é uma outra coisa que é muito importante para a cultura chinesa, que é entender a importância do Sun Yat-sen, tá? Essa revolução que ele está falando de 19 é a revolução nacionalista do Sun Yat-sen, comandada pelo Kuomintang, né? Antes dele cair na mão do Chiang Kai-shek, que era um partido progressista, nacionalista, democrático. O Sun Yat-sen tinha ido estudar no Japão, tinha aprendido as ideias ocidentais, tem toda uma primavera dos povos na Ásia na década de 10, você tem revolução no Irã, você tem revolução na China, né? E essa ideia do Sun Yat-sen, ela era muito importante, ela continua sendo muito importante. O Mao passa a vida inteira defendendo a importância do Sun Yat-sen e falando que aquele primeiro Kuomintang foi muito importante. Tanto que neste primeiro Kuomintang, quando se forma o Partido Comunista Chinês lá em 21, vai ter muito quadro do Partido Comunista Chinês que veio do Kuomintang, e vai ter muito quadro que vai ser do Kuomintang e do Partido Comunista Chinês ao mesmo tempo, tá? Só pra gente lembrar disso aqui. 66年到76年是共产主义无产阶级专政，工农受苦人统治那些大党阀，把他们赶下来，让人民直接掌握政权的共产主义革命。毛主席永远在革命，我们应该。 Então, ele fala aí que o Mao, né, ele foi o líder da ditadura do proletariado entre 66 e 76, que foi o período que o povo governou e não os partidos dominantes que tinha antes, que eles precisam derrubar. E aí o Mao foi a pessoa que estava à frente sempre dessa revolução. Cara, e aí é engraçado isso, que eu fui no museu, falando que ele aqui está dizendo
tá em inglês aí, você pausou no frame, né? O Mao foi sempre revolucionário. O Mao, ele tava sempre na frente da revolução. E aí eu fui no museu que é do Partido Comunista aqui em Jiaxing. Fica uma cidade entre Hangzhou e Xangai. Porque, pra galera que não conhece a história do Partido Comunista, ele foi fundado em Xangai, logo depois ele foi colocado para ilegalidade, eles fugiram e eles se reuniam, faziam os congressos dentro de um barco no lago em Haixinha, que é a cidade próxima que eu tô. E aí tem um museu do partido lá. Então você vê a história do Mao, tem foto, o partido ele foi formalizado oficialmente em 1921. Mas antes disso, o Mao já era atuante há uns 2 anos politicamente, ele já era. A galera já se reunia. Antes do partido se formalizar, ele já tinha algumas atividades. E tu olha, o Mao, eu acho que era 19 anos, 21 anos. E tu pensa assim, o cara acabou de sair da adolescência e já estava no movimento para tomar o poder no país. E todo mundo era jovem ali dele. Você tinha eu lembro que tinha uma comunista também. Você via assim, tem a foto dos, tipo, os 5 primeiros do Partido Comunista. O mais velho não tinha 25 anos, tá ligado? Cara, o Mao, quando ele vai pra Pequim, né? Porque assim, o Mao estuda ali na sua região, né? E depois ele vai pra Pequim. Quando ele vai pra Pequim, ele vai trabalhar numa biblioteca da Universidade de Pequim. E o biblioteconomiário é um desses 5. Tá? O cara que era o chefe do Mao na biblioteca era um desses 5, e como o Mao lia muito bem, era um cara que tinha estudo, que buscava o estudo, ele sai, né, daquilo que seria o 2º grau ali da época, da educação básica, ele vai fazer cursos, ele faz cursos na região dele antes de ir para Pequim, ele tenta se formar, ele entra em 2 ou 3 escolas, ele não chega a terminar algumas delas, mas ele vai aprendendo e vai fazendo esses cursos, e aí como o Mao lia muito bem, tinha muita fome de cultura, queria estar sempre lendo, o biblioteconomiário, que era um cara que tinha se educado no Japão e no Japão tinha entrado em contato com as ideias do comunismo, chama o Mao num canto e fala, vou te passar umas outras coisinhas aqui pra você ler, menino, tá? Então, o próprio Mao fala da importância desse período dele em Pequim. Por quê? Porque a onda revolucionária do final dos Qing já estava varrendo a China inteira. Né? Então as ideias do Sun Yat-sen, tudo aquilo que vai culminar em 19, gente, não começou em 19, saca? Não é um rolê que, tipo assim, uma quarta-feira de manhã o Sun Yat-sen apareceu e todo mundo saiu correndo atrás dele, né? Isso teve toda uma continuidade. Essa década de 10 já era uma década de muita efervescência cultural na China inteira, essas ideias começando a permear a China, cada vez mais o pessoal que tinha mais grana na China ia se educar no Japão, voltava e trazia essas ideias para dentro da China, né? E o Mao já tinha contato com essas ideias progressistas, com esses movimentos dos estudantes, né? Com essa ideia do próprio povo de não aceitar as coisas como elas eram mandadas antes, e aí ele entra em contato com esse cara e esse cara vai aprofundar ainda mais o pensamento dele. Ô, João, você tá com tempo? Eu acho que seria importante voltar um tempinho na história para contextualizar a galera, que teve muita coisa que eu só fui entender depois. E cara, vamos fazer o seguinte, aproveitar o momento pra... aqui já são 12h20, eu daqui a pouco tenho que levar crianças na escola e ir pra firma. 10 minutos pra gente fechar e na próxima live a gente termina o react com esse senhorzinho, porque esse react com o senhorzinho é maravilhoso e vai dar pra gente falar uma live inteira dele. São 4 minutos pra falar 2 horas, né? Então assim, na próxima a gente começa antes por ele e dá um contexto de 10 minutos, a gente bate mais uma vez aqui na promoção dos 7 anos, fecha a live, na próxima a gente promete que a gente termina a fala do tiozinho. Tá, vamos lá, porque eu acho que muita gente nem sabe quem é o Sun Yat-sen e como foi essa formação da China, e eu acho que é interessante voltar um pouco, porque até hoje a gente olha para a China como se for, comparando, né, a gente pensa a China, vai olhar um quadro de PIB, por exemplo, e compara com a Inglaterra, com a Alemanha, e são organizações, eu acho que incomparáveis, né? Tem até aquela fala brilhante da China quando o representante britânico pergunta se a China vê a Inglaterra como concorrente. Com ameaça, eles falam, vocês não concorrem nada com a gente, tipo... E assim, o que acontece? Essa ideia de Estado-nação que a gente tem hoje, de China ser um país, ela não existia durante a dinastia Qin, que foi a última dinastia. Então, europeu criou isso, né? Então, o primeiro Estado nacional que eu aprendi na escola foi Portugal, e eu já vi o João falando, acho que com o Ian,
em alguma live que essa invenção de Estado-nação é capitalista para você delimitar as colônias, né? Começou a ter briga por território, você definiu quem era quem. E quando a Europa chegou na China, fazendo o estrago que ela fez, o Sun Yat-sen foi o primeiro cara que acordou e falou: a gente tem que modernizar a organização social da China. É esse o contexto que a gente tá vendo. Então, a dinastia Qin não estava conseguindo segurar a onda europeia imperialista. Então, você tinha Estados-nação se formando, que é um conceito, a gente está falando de uma superestrutura para referenciar o Marx, é uma invenção humana. Essa organização é nova chegando no mundo, galera dividindo a África em linhas completamente artificiais, separando povos, dizendo isso aqui é meu, isso aqui é seu. Mas na Europa essa divisão inicial deu certo porque já estava todo mundo ali, mais ou menos cada um do seu lado, né? A Itália foi um dos últimos estados a se estabelecer, mas a Europa já estava se entendendo como cada um era quem, né? França, Espanha, Portugal, mas o resto do mundo não tinha essa clareza. E quando isso chegou na China, quando a China começou a ser fatiada, você tinha Macau na mão de Portugal, Hong Kong na mão da Inglaterra, Shandong na mão da Prússia, Tianjin estava na mão da Itália, Xangai na França. Os caras falaram assim: peraí, a gente tem que organizar de uma forma que esses caras respeitem a gente, porque a dinastia eles não respeitam. E aí foi que o Sun Yat-sen, que estudou na Europa, ele volta para a China e traz ideais para o povo modernizar. Ele fala assim: ó, a gente vai tirar a dinastia do poder, a gente vai fazer uma revolução e vai governar de uma forma chinesa. Não vamos seguir exatamente como os europeus, mas a gente vai fazer um Estado nacional chinês, como a gente entende, um Estado civilizatório de 2.000 anos, mais adaptado para a nossa realidade. Então a China não é um país que vai ser comparado à Inglaterra, vai ser comparado a Portugal. Não tem nem como você comparar um país do tamanho da China como esse país. Mas a gente precisa modernizar a nossa superestrutura jurídica estatal para bater de frente a esse cara, para eles reconhecerem a gente como gente. Então a proposta vem do Sun Yat-sen. Em 1911 tem essa revolução. Primeiro ele faz o Partido Nacionalista, por isso o Partido Nacionalista ainda era muito importante nesse período. Aí ele funda a República da China em 1912, mas isso já é inspirado no Partido da Rússia comunista. E quando a Rússia dá certo em 19, a China tá dando errado de novo com o Partido Nacionalista porque o Sun Yat-sen morreu. E aí o partido vai para outro lado, e aí que separa, porque até então tava todo mundo pelo Partido Nacionalista contra a dinastia. Depois que o Sun Yat-sen morre, é como se fosse assim, desanda completamente, volta os landlords, volta a galera do poder, né? A galera que estava ali dominando a China por anos, e aí sim entra a importância do Partido Comunista, que é fundado oficialmente em 2020, eu tô com 2000 na cabeça, é 1921, e cara, eu vi no museu a foto da China, quantidade de bases de sedes do Partido Comunista em 1929. Tipo assim, 8 anos de partido, os caras já tinham tomado a China inteira de sede, de representante. Na época que você não tinha telefone no território chinês, na época que você não tinha estrada, os caras andavam de carroça pelo país inteiro. E poucas linhas de ferro, né? Você ainda tinha algumas coisas, e os caras conseguiram, com esses ideais nacionalistas, chamar a galera para o Partido Comunista. Aí, em 1928, começa uma guerra civil, tem uma pausa na Segunda Guerra Mundial, e depois, em 4 anos depois da Guerra Mundial, o partido, de 46 a 49, né, 4 anos de conflito, o Partido Comunista ganha completamente o território e consegue a modernização que estava sendo buscada quase 40 anos atrás. Esse é o contexto que eu acho que muita gente não consegue entender, e tem que voltar um pouquinho para entender essa noção de Estado que até hoje não é clara para as pessoas o que é a China, né? É isso, cara. Acho importante para um caramba esse preâmbulo histórico que você fez. E vou te falar uma coisa, cara, de coração. Que orgulho, que alegria que dá pra ver, que é pra mim ver o tanto que você tá sabendo, o tanto que você tá estudando, né, cara? Pô, há vários anos atrás, né, se fosse preciso você dar essa aulinha aí, cara, não saía, né? Então, assim, fica aqui, mano, de coração mesmo, cara, meus parabéns. É legal demais ver essa tua caminhada, cara. Você sabe que, tipo, porra, nós somos amigos pra caralho, velho, e tal. Mas, assim, eu tenho uma admiração sem fim por ti, mano. Sem fim por ti. E obrigado, cara. Obrigado
obrigado, você é importante pra caralho, obrigado pela oportunidade que você me dá de fazer essas lives aqui com você, cara. É um momento pra mim que é um momento de catarse, velho, saca? Não tem um dia que eu não saia infinitamente melhor do que eu entro, saca? Então, assim... Obrigado mesmo, né, gente? E como disse o JP, que tá aqui parafraseando o próprio Menino Mal, né? Caminhada que começou com um único li, né? Uma caminhada de 10 mil lis começa pelo primeiro passo, né? Essa foi uma caminhada muito longa do povo chinês, né? A gente fala do mal, a gente fala dos líderes e tal, gente, mas a gente tem que entender que isso é o povo chinês mobilizado, tá? Isso foi uma mobilização de um povo inteiro, né? Aqui eu vou citar o Fidel, né? O povo heróico é o povo sem heróis, né, cara? Todo mundo foi herói nesse momento, né? Tem um livro que ele é belíssimo, cara. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui, que é esse livro aqui, ó, que eu vou até recomendar pra vocês entenderem um pouco dessa história. Ele chama A Longa Marcha Recordações, tá? Que é esse livro aqui, e aí o negócio veio filmar meu saco, né? É foda. Esse livro aqui, cara, ele conta histórias de pessoas comuns que viveram a longa marcha e que depois vão escrever suas histórias. Aí você tem o cara que era cozinheiro, você tem o cara que era soldado. Oi, olha pro meu rosto, câmera, safada. Sobe, tá? Assim, são histórias muito bonitas, cara, histórias muito simples, do cara contando como que ele entrou no partido, como que a marcha chegou na cidade dele, como que foi importante pra vida dele, quais foram as mudanças, saca? E aí, na hora que a gente vai estudando mais, cara, a gente vai se apercebendo da grandeza de um povo que tinha acabado de viver o século da vergonha. O Guhan nem chegou a falar do século da vergonha que veio antes, que é um dos períodos mais indignos que qualquer país já sofreu. O colonialismo na China, ele foi muito cruel porque ele foi um mega e pluricolonialismo, né? O colonialismo chinês, a gente foi colônia de Portugal. De quem que a China foi colônia? A resposta no século XIX é sim, tá? Todo mundo tava com o peru pra dentro da China, sabe? Então, assim, o povo chinês, ele sofreu muito, ele foi um povo muito humilhado. Pra vocês terem ideia, quando a Revolução graça, quando a Revolução finalmente ganha, a expectativa de vida média do povo chinês era pré-bíblica, gente. Nós estamos falando de um povo que vivia de 34 a 39 anos, dependendo da estatística da época, tá? Quando termina o período do mal, esse povo tá vivendo 70 anos, tá? 70 anos em média. Então você imagina o que é ter seu país massacrado, humilhado, né? Passar por uma guerra civil interna gigantesca, com uma invasão japonesa a mais cruel e cruenta de todos os tempos, tá? Pensa no massacre de Nanquim, pensa no que foi Unidade 731, Unidade 100, Unidade 500, experimento com arma química, experimento em animal, experimento em gente, todo tipo de crueldade mais abjeta que você conseguir imaginar na sua cabeça, o povo chinês passou, e esse povo se reconstruiu. Então, assim, é uma história maravilhosa, e é uma história que conta muito pra gente. E é óbvio que é completamente diferente a formação cultural, a formação do povo, a realidade do povo brasileiro e do povo chinês, mas nós estamos falando de um dos maiores países do mundo, com uma população gigantesca, dispersa, que conseguiu chegar onde chegou. É possível, a gente pode fazer isso pelo nosso país também, e é isso que a gente está aqui fazendo todo dia, é isso que a gente está aqui convidando vocês todos a fazer, tá? Na próxima live a gente continua o react aqui do tiozinho, que é simplesmente espetacular e maravilhoso, né? Eu espero que esse senhor, né, acho que já não vai estar mais vivo, né? Ele já parece ser bem velhinho no começo dos anos 2000, não sei se ele viveu um quarto de século ou não, mas o chinês é surpreendente. Eu também não me surpreenderia se esse mesmo velho estivesse na mesma esquina trocando as mesmas ideias hoje em dia, tá? A gente continua com a história dele no ano que vem, na próxima live, no mês que vem, tá? E aí, gente, eu quero só lembrar para vocês, tá, que nós temos ainda, para você que está ao vivo comigo no dia 26, mais 4 dias de promoção, e para você que estará vendo esse corte no sábado, mais 2 dias de promoção, porque no sábado vão ter passado 2 dias depois da quinta, vem acontecendo assim há milênios, eu acredito que vai manter esse padrão essa semana. Tá? Essa promoção, gente, é a promoção mais especial, a promoção mais gigantesca e mais maluca
maluca que o menino Gurhan já fez. São 7 anos de aprendizado pelo preço de um só. E quando a gente está falando aprendizado com o Gurhan, cara, a gente não está falando simplesmente de aprender o mandarim, de aprender a língua. A função que o Gurhan quer exercer não é simplesmente de virar para você e falar assim, na hora que você vai pedir uma comida você fala isso, na hora que você vai fazer isso você fala aquilo. Você vai estar aprendendo uma cultura. Você vai estar descortinando na sua vida a possibilidade de conhecer uma das culturas mais longínquas e gigantescas desse planeta, 5.000 anos de cultura. Você tem, além do curso, as aulas do Mandarim Live, diversas aulas temáticas, cada hora você troca ideia de uma coisa, tem encontro com o professor, tem gente para te ajudar o tempo inteiro, um material maravilhoso, material que está se renovando e se expandindo, tá? Você vai entrar hoje, daqui a 7 anos, eu e o Gurhan vamos estar rindo e falando, pô, a gente achava que o curso era bom há 7 anos atrás, né? Por quê? Porque vai ter mais 1 milhão de coisa entrando, vários vídeos novos já entrando agora em julho, tá? Então você já vai entrar com coisa nova entrando. Esses 7 anos, pelo preço de um ano normalmente seria nesse valor aqui, tá? Você vai estar levando 7 anos pelo preço de e você ainda tem o cupom do tio. Coloca o comando mandarim, tá na descrição do vídeo. O cupom é assim disse o João, te dá 10% de desconto nesse valor aqui quando paga à vista. João, eu não tenho como pagar à vista agora. Tem como eu dividir? Tem. Você pode dividir pela própria Hotmart, que divide em 12 vezes no cartão, mas que vai te cobrar juros sobre isso, ou você já entra aqui nesse cantinho, clica no Zap Zap, clica no Fala Conosco, conversa com a galera do Gurhan que está de plantão para poder te ajudar, e lá também você vai ter a opção de dividir em 5 vezes pelo Pix ou no boletaço. Por quê? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem 2 pau no limite do cartão, ou mesmo quem tenha 2.000 no limite do cartão, às vezes você tem outras necessidades, você pode acontecer alguma coisa, você não quer ficar ali com aquele limite travado do seu cartão, então troca ideia com a galera, eles vão dividir em 5 vezes e você vai ter até 2032, tá? 2032 para estar aprendendo mandarim, aprendendo uma cultura, descortinando um outro mundo e oportunidades de vida, gente. Já tem muita gente que estudou com o Gurhan, que hoje em dia é tradutor, que hoje em dia está na China, que pegou o emprego porque fala chinês, que trabalha para multinacional. Então, assim, além da questão cultural, dessa questão bacana, tem também a questão prática, saca? É um mercado que só cresce, a gente sabe que a China é o futuro, a gente sabe que o mandarim vai ser cada vez mais importante, né? Então aproveite essa oportunidade. Você vai estar estudando com um dos nossos, é um curso feito pelos nossos, para os nossos, num ambiente que é acolhedor, num ambiente que é seguro, tá? Isso para minha comunidade é muito importante. Vocês sabem aqui, gente, nossa comunidade é na sua maioria de neurodivergentes, né? O espectro faz fronteira com o Vale, então tem muita gente aqui do Vale também, tem muita gente trans, muita gente LGBTQIAP+, é um lugar acolhedor, é um lugar seguro, é um lugar bacana, você vai fazer amizade pra caralho lá dentro, outras pessoas que estão ali com o mesmo objetivo que você. Obrigado, viu, Gurhan? Obrigado mesmo, meu camarada, por tudo, meu amigo, porque, porra, velho, é uma honra sem fim pra mim. Eu que agradeço, João, demais. Você tem sempre muito, muito gentil com suas palavras. Eu agradeço o espaço que você disponibiliza aqui. Desde a primeira vez você topou apoiar o curso e a gente fez essa simbiose de um apoiando o outro. A gente tá junto na luta. Você sabe que você precisa, você conta comigo e vice-versa, eu conto contigo também quando a gente precisa de alguma coisa. Enfim, seu público é incrível, os alunos que vêm pelo canal do João, eles são os melhores, inclusive quando a gente tem mentoria muitas vezes e os alunos não têm dúvida, a gente acaba ficando trocando ideias sobre China, a galera adora. Vocês vêm aqui, vai falar desse assunto, eu não paro de falar mais. Se tiver a oportunidade de sentar num bar comigo para falar de China, só daqui a 2 semanas para acabar o papo, porque é assunto que não acaba mais, experiência minha.
E isso que o João falou de oportunidade de trabalho é muito importante também, porque eu não gosto de bater a tecla do argumento do curso sempre nisso. Venha fazer mandarim que você vai ganhar rico, vai ficar rico, vai ter muitas oportunidades, porque a ideia de aprender um idioma não é só você ganhar dinheiro, não é só mercantilizar tudo. Mas isso é uma verdade também. Então, para dar um exemplo, mês passado eu recebi... Do mês passado para cá eu já recebi mais de 5 propostas de tradução aqui na China. A galera tá vindo para a China, precisa de tradutor, e eu preciso de alguém para acompanhar uma semana, 15 dias, e eu não tenho agenda, porque até então eu estava fazendo dissertação, tenho uma escola para cuidar, e eu sempre estou passando contato para outras pessoas, eu divulgo no grupo dos alunos, para quem já tem alguma experiência, para quem já tem alguma base forte de chinês para trabalhar com isso. Mas assim, todo mês eu recebo mensagem de gente procurando quem fala mandarim para trabalhar. É assim, todo cara, mês. Só eu já mandei umas 4, 5 vezes pro Guhan falando, cara, tô precisando de uma tradução em chinês, algum dos seus alunos tá disponível, você tá disponível, né? Vira e mexe, eu mando pro Guhan as demandas que vão aparecendo pra mim, tá? Então, assim, isso é muito real mesmo. E se você é jovem ainda, estudante, né, que pretende fazer graduação, ou mestrado, ou doutorado, a China tem bolsas. Então, assim, só um mês da bolsa que o governo chinês oferece já paga o curso inteiro. Então, as bolsas começam a partir de 2.500 RMB e você praticamente só paga passagem e você fica no dormitório de graça na faculdade, tem isenção da faculdade e você recebe ainda de 2.000 a 3.500 RMB por mês para você estudar. Isso vai variar se é graduação, doutorado ou mestrado, mas só essa bolsa já é bom. Você não está confiante de que fazer o curso em inglês. Tem bolsa para cursos em mandarim. Tem cursos em inglês também, se você estiver mais confiante, até para ler artigo acadêmico. Essas coisas facilita do que ler só em ideograma. Então, você tem bolsas de estudo para quem quer fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado em inglês ou em mandarim. Tem todas as áreas praticamente. Eu já tenho uma live lá no canal que eu explico como aplicar para a bolsa. E assim, então se você é jovem e pensa em usar o mandarim como um trampolim profissional, eu acho que o melhor caminho é esse curso, porque aqui eu tenho essa experiência, eu peguei bolsa, já morei na China e consigo trocar essa ideia com os alunos. Tem instrução, tem 7 anos de acesso, então se você está pensando em fazer isso daqui a 2, 3 anos, você vai ter o curso ainda atualizado, porque a atualização a gente vai ter constante. Acho que o maior tempo que eu fiquei sem atualizar o curso foi esse período do mestrado, de 2022, dezembro de 2022 até agora. E aí agora a gente vai fazer a atualização e não vai ficar 7 anos sem atualizar, a gente vai ter atualizações constantes que estão inclusas nesse valor. Guhan, Isso, João. Isso, mas antes da gente fechar, eu quero te apertar ao vivo aqui com uma proposta pra você, beleza? Posso? Fala aí. Olha só. Tá aqui no chat, não há nada escrito aqui. Pô, eu tô sem trampo, tem bolsa, eu bato o rolo em mão de obra, eu faxino o escritório, eu pinto parede. Eu vou te propor uma coisa aqui, gente. Eu vou abrir uma coisa aqui pra vocês, porque é o seguinte: o Guhan é um dos caras que constrói as bibliotecas populares. O Guhan tá sempre transferindo pra mim grana, sempre tá me dando doações para que a gente possa construir as bibliotecas populares. O que eu vou falar aqui com o Guhan, e eu e o Guhan vamos nos resolver depois, e nós vamos chegar num meio termo e nós vamos conseguir aqui para vocês para o mês que vem. Eu vou abrir parte dessa doação que o Guhan passa para o negócio, a gente vai chegar num ponto de como que dá para fazer, se dá para cobrir uma bolsa de 1 ano, de meio ano para a pessoa começar. Nós vamos chegar num meio ponto aqui e no mês que vem eu tô garantindo para vocês que eu vou poder sortear pelo menos uma bolsa para vocês, que eu vou pagar essa bolsa pro Guhan, porque o trabalho do Guhan é um trabalho gigantesco e ele merece ser pago por esse trabalho, tá, Guhan? Então, assim, você não vai ter prejuízo nenhum, você não vai ter nada, quem vai bancar essa bolsa sou eu, tá bom? E eu tô garantindo para vocês que eu vou bancar pelo menos uma bolsa
pro mês que vem, tá? Aí depois eu vou pensar direitinho como que eu vou fazer, porque aí eu acho que talvez seja mais justo, em vez de eu sortear isso e sortear para alguém que não possa, para alguém que nesse momento não vai poder utilizar, para alguém que pode pagar pela bolsa, eu dar essa bolsa para uma pessoa que não tem condição, tem a necessidade, está disposto e que vai ser um cara que vai se dedicar e que vai honrar essa bolsa que a gente está dando. Tá? Eu vou conversar com o Gurran, nós vamos ver custo, eu vou pagar essa bolsa para vocês do meu bolso, tá bom? E mês que vem nós vamos dar essa bolsa. Você, meu querido, não há nada escrito aqui. Eu vou te pedir para você já me mandar um e-mail de uma vez. É o e-mail que tá ali no canto, tá? Assim disse o João, @gmail.com, e nós vamos fazer esse rolê virar sim, tá bom? Nós vamos fazer esse rolê virar sim, tá certo? E é isso. Gurran, obrigado. Tá? Obrigado de coração por tudo sempre. Nós estamos junto pra caralho, tá? Gente, todo mundo que esteve aqui vendo com a gente, seja vendo agora, seja o pessoal que assina o canal, você que quer ver as lives, gente, assine o canal. A partir de R$5 por mês, você ajuda o tio na construção das bibliotecas populares, você mantém o nosso canalzinho funcionando, né? É um dinheiro muito simbólico, eu vou ser muito sincero com você, meus custos só aumentam por causa dos livros, por causa de envio, por causa de tudo, né? Mas eu mantenho esse tier de R$5 exatamente para pessoa que não tem muito, mas quer dar aquela contribuição, poder ter um acesso, poder ter algo a mais. Considere, tá, a possibilidade de você assinar o nosso canal, de se tornar membro do nosso canal, né? E a gente volta na próxima. Meu irmão, um beijo, um cheiro, um abraço gigantesco. Obrigado por tudo sempre. Tamo junto aí de novo no mês que vem, tá certo? E é isso. Tá bom? Jovens, obrigado. Valeu, galera, um abraço. Beijo no seu coração. Até a próxima. E tchau, tchau. Obrigado, beijão e tchau, tchau. E aproveita, gente. É 7 anos por 1. É só até o final do mês.